Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Empreendedor do Interior. Está com retorno aí, Claudinho? Claudinho, está com retorno aí? Está conseguindo ouvir? Então, perfeito. Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Empreendedor do Interior. Esse é o 37º e eu estou com a Natália Andrade, Social Media Manager. Eu acho muito chique esse nome. E consultora de marketing de Atibaia, atendendo a região. Boa noite, seja bem-vinda, Natália. Boa noite, Eric, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. Para quem acompanha o podcast Empreendedor do Interior já desde a primeira temporada, que tem pessoas que se inspiram, que já passou por aqui, para mim é uma honra estar nessa noite de hoje falando com todos vocês. Uma honra minha receber você aqui e poder compartilhar um pouco, né, das nossas vivências, né, e muito legal que a gente já estava trocando ideia aqui, já tem muita coisa que eu acho que vai ser útil. Contar um registro do seu legado e também para as pessoas que estão assistindo. Com certeza. Peço até um pouquinho de desculpas pro pessoal, porque eu tô com a voz um pouco ruim, então se eu precisar beber bastante água, acabar tossindo. Para estar aqui hoje foi bastante antibiótico desde ontem, mas acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Então, tá. Era para eu estar aqui desse jeito. Tá. Então... E não parece estar ruim não, viu? Que bom, então a maquiagem disfarçou, não tô com cara de doente. E pessoal que tá acompanhando a gente... diga se está ouvindo bem, se está tudo certinho, porque eu vou começar a ler os comentários, né? O pessoal está aqui no YouTube já polvoroso, já tentando comentar, então pode comentar no YouTube, no Facebook, que a gente vai ler esses comentários também, tá bom? E vamos lá, os recados, Claudinho, recado da Filtratemp. Então agradecemos a Filtratemp, que é especialista em assistência técnica para piscina. Então se você quer manter a sua piscina sempre em perfeito estado, conte com quem entende do assunto. E também oferece soluções para aquecimento de água de banho e de piscina. É isso aí, Claudinho. E agora do registro de marcas. Então, a Ecomarcas ajuda você a proteger sua marca. Então se você não registrou ainda, não perca tempo. Só é dono quem registra. Chama no WhatsApp, faz uma pesquisa de viabilidade com condições especiais para quem é MEI e pessoa física. Inclusive era disso que eu estava conversando com a Natália agora há pouco. Né? Então vamos lá. Sem mais delongas, né, Claudinho? Tudo certo? Pessoal, vão monitorando aí, ver se vocês conseguem me ouvir com clareza. E a Natália também, que tem uma voz potente, né? Pessoal, eu tava até falando com o Eric aqui, quem me conhece mais próxima de mim, acompanha as minhas redes sociais, sabe que eu falo bem alto, bem rápido, então se estiver bem alto, bem rápido, avisem a gente aqui, porque aí o Claudinho lá na mesa vai dar um jeito de ajustar aí o som pra vocês, pra eu não ficar, se bem que hoje minha voz também, né, não vou forçar muito, então pode ser que funcione um pouco mais baixo, pra não se ficar estiver berrando, deixa o povo comentar aí que eu tô falando alto. Pra não ficar amanhã sem voz também, né? Com certeza. É isso aí. Então vamos lá, para começar, né? Quem é Natália Andrade? Natália é a filha mais velha da Vanessa e do Fernando, a irmã mais velha da Júlia, do Miguel e do Gael, a namorada do Pedro, e uma menina que desde muito cedo soube que precisaria trabalhar para conquistar os seus sonhos. Então, eu acho que gosto de me introduzir primeiro com todas essas pessoas, porque elas me ajudam a moldar quem eu sou. E acho que em sumo, eu sou uma pessoa muito resiliente, como você mesmo comentou aqui. Empreendedora nata, eu acho que eu não conheço outra forma de trabalhar, senão o mundo do empreendedorismo. Provavelmente a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. E sou uma menina, assim, muito tagarela. Foi até difícil ficar um pouco sem falar hoje, durante o dia, para ter voz aqui para conversar com vocês. Então eu sou muito tagarela, sou muito resiliente. Sempre fui muito estudiosa. E eu gosto muito de fazer as coisas corretamente. Então, acho que o perfeccionismo, que às vezes é um pouquinho chato, é uma coisa que eu luto diariamente, porque pra mim é ou o máximo que dá, ou eu prefiro nem fazer, sabe? Então, acho que esse é um resumo de quem eu sou. Que legal. Então você sempre, você falou de tagarela, né, que eu acho uma característica muito interessante e que já foi muito mal vista, né, de você, fala demais, e hoje a gente vê o contrário, hoje você vê as pessoas falando de menos, assim, né, a pessoa fica à vontade ali na rede social, mas tem uma dificuldade de comunicação com outra pessoa, principalmente com um desconhecido, por exemplo, né, então você vê a dificuldade dos jovens de pegar o telefone e falar com alguém, né, hoje não precisa mais pedir pizza, assim, não faz tudo pelo aplicativo, mas tipo, falar com um desconhecido e pedir uma pizza, entendeu? Minha esposa mesmo falava que morria de vergonha disso. Eu falei, mas vergonha do quê? É uma coisa tão normal, né? Então, eu acho que
essa é uma dificuldade que a gente vai ter um pouco mais para frente, né? Das pessoas conseguirem falar muito por um celular, por exemplo, mas não ter dificuldade nessa comunicação no dia a dia, né? E isso é uma coisa que você conseguiu, vamos pensar um pouco mais na sua infância, né? Você provavelmente se comunicava bem e tal. O que você pensava em fazer? Porque o marketing, social media, mesmo que você seja jovem, era uma coisa muito abstrata, né? Para uma criança, para quem está pensando no que vai ser quando crescer, por exemplo, né? O que você queria ser? Eu acho que vale a pena comentar aqui, né, isso que você falou. Eu gosto sempre de dizer que eu sou bem jovem, então a carinha é o que retrata mesmo. Eu tenho 22 anos atualmente. Mas desde pequena, assim, eu sempre fui muito comunicativa. Então, sempre era a oradora da turma, eu sempre era a pessoa que ajudava a professora a administrar ali os coleguinhas, a que falava com todo mundo. Eu falo que eu sempre falei com todo mundo na minha sala, sempre fui muito comunicativa com os professores até. E eu sempre troquei muito de ideia daquilo que eu queria fazer. Então, primeiro eu queria ser fotógrafa, depois eu queria ser jornalista, e aí depois eu não queria mais nada disso, fiquei meio perdida, e aí ele próximo dos 15 anos, dos 13 mais ou menos, até os 15, né, eu decidi que eu queria ser advogada. Aí eu estava começando a entender como é que seriam as coisas. Todo mundo, bastante gente me diz isso, sabia que eu tenho cara de advogada. E aí eu tinha batido na tecla que eu queria ser advogada. Então, e aí o marketing entra na minha vida logo em seguida disso, né? Quando eu estava saindo de uma escola em que eu era bolsista, eu estudei no Externato São José, ali em Atibaia também, como bolsista, todo o meu ensino fundamental. E aí, quando foi para ir para o ensino médio, por questões pessoais, eu precisaria trocar de escola. E aí a minha mãe falou assim, a ETEC é aqui perto de casa, por que você não tenta, né, o vestibular? É uma escola pública, é uma escola boa, você já vai sair com uma profissão e tal. E eu falei, legal, assim, tipo, postava realmente na frente, todo dia para poder ir até o externato estudar. Então eu falei, pode ser. E aí, na hora de escolher ali os cursos, eu tinha 3 opções naquela época, né? Hoje a ETEC de Atibaia oferece uma gama maior de cursos, mas naquela época a gente tinha 3 opções, que era administração, desenvolvimento de sistemas e marketing. E aí, na hora médio técnico. Né? Isso, para poder fazer o médio técnico. E aí, na hora de escolher, foi mais ou menos assim, né? Que eu falo que, até por isso, um dos meus bordões é que o marketing me escolheu e não o contrário. Porque eu olhei as opções ali no site para poder fazer o vestibulinho, inclusive até que está com inscrições do vestibulinho aberta. Gente, se você tem vontade de fazer um curso técnico gratuito de qualidade, vai lá dar uma olhada nas redes da ETEC, que eles estão com a nova turma que vai começar agora no segundo semestre com o vestibular, com as inscrições abertas. E aí eu tava escolhendo ali, e aí eu falei, tá, administração. O que a minha geração escuta? Administração é o que todo mundo faz. E na minha cabeça eu falei, minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo, então essa eu não quero. Foi basicamente assim. Aí eu falei, tá, desenvolvimento de sistemas. Eu não quero passar o meu dia, 8 horas por dia, sentada com a bunda na frente da tela do computador. Eu detesto isso. Corta para eu passando muito mais que 8 horas hoje em dia na frente da tela do computador, 16, 18 horas ali. E eu falei, beleza, sobrou marketing. E aí na minha cabeça joguei no Google o que é marketing. E naquela época o marketing ainda estava chegando no Brasil, né? Porque assim, os cursos que não são ofertados na ETEC são de acordo com a necessidade da região. Então era a segunda turma de marketing aqui da ETEC de Atibaia. Que o pessoal que formou ali junto comigo em 2021, nós somos a segunda turma. E aí era muito novo no Brasil ainda, né? O tema marketing, estudar marketing, a produção, digamos assim, a produção teórica de marketing brasileira. Aí eu joguei o que é marketing no Google, assim. E aí tava aparecendo, marketing ajuda você a conhecer o seu público-alvo, fazer melhores divulgações, tarará. Eu falei, tá ótimo. Na pior das hipóteses, eu vou sair daqui, vou prestar para a faculdade, vou me formar advogado e vou saber captar cliente pro meu escritório. Vambora. E foi assim que o marketing entrou na minha vida. Entendi. E uma coisa interessante, né, que o marketing é algo muito antigo, mas com a rede social ele teve um novo fundamento, né, porque eu me recordo, Claudinho que é mais velho do que eu, lembra muito que em anúncios as coisas tinham sede própria, né, Claudinho? Tinha coisa que mostrava solidez, né, mostrava segurança, banco mesmo, né, banco era prédios enormes, né, prédios cinzas, né, para mostrar solidez, robusto. Então o marketing sempre existiu, mas teve outra conotação com a rede social, né? Até porque o Claudinho deve lembrar mesmo quando fundou a plataforma da Petrobras, P36, que aquilo acabou com a imagem da empresa, né? E eles tentavam fazer esse controle de danos, ou seja, era uma coisa completamente fora de controle, né, de uma empresa. Então, tinha vários aspectos que se pensavam no offline, né? Com certeza. Quando veio pro digital, né, tomou outra proporção, né? Mas eu acho legal que
o marketing é uma base muito mais sólida, né? Rede social, que nem a gente estava conversando mesmo, algoritmo, ou até mesmo uma nova rede social surge, é uma coisa muito volátil, né? Agora, ó, os princípios que você conhece e estudou no marketing são sólidos, né? Né? Não importa se vai ser offline, se vai ser outdoor, se vai ser... Continua aquela construção da marca, da identidade, né? Tem bastante gente acompanhando gente aqui, né? Alguém que está muito empolgado, que chamava Isamara. Isamara está muito empolgada, né? Um beijo, Isa! Sandra também, Sandra Luai. Sandra, aqui, minha avó. que aqui aparece só o nick, né? Vanessa também. Sara Terce, que eu não sei por que Terce. E é isso mesmo. Então, tá... A Isamara tá reclamando que ela fica na frente da tela, né? E a Sara tá falando que tem orgulho demais de você. Vanessa também. E a Isamara tá fazendo fofinho, assim. Eu acho muito legal esse emoji aqui. É muito legal. Então, e aí nessa parte, né? Quando você começou a desenvolver no marketing, como você mesmo falou, era muito, muito jovem, já estava já com toda essa parte da rede social, tudo. Você gostou no primeiro momento? Ou você foi se apaixonando? Como é que foi? Então, não tinha muito de rede social, né? Então, quando eu comecei a estudar marketing, era 2019 ainda, um pouco antes de estourar a pandemia do Covid-19. Então, o que a gente aprendia ainda era esse marketing teórico. Então, por isso que eu falo que a minha formação em marketing é um marketing feito muito na unha, sabe? Porque a gente tinha essa parte offline mesmo, do marketing, dos reais fundamentos do marketing. Porque o marketing, ele é uma ciência humana tecnicamente nova, né? Então, a gente tem produções ali mais relevantes a partir da década de 80 nos Estados Unidos. Então, o Brasil hoje é considerado o melhor país marqueteiro do mundo, mas a gente ainda é pouco reconhecido entre a gente nessa questão em relação à produção técnica, né? Então, é difícil a gente encontrar coisas relacionadas ao comportamento humano brasileiro para que a gente estude na área do marketing, porque o marketing não deixa de ser isso. Então, sempre que as pessoas me falam, tipo, o marketing é Instagram, marketing é rede social, eu falo, gente, marketing não é isso. Marketing é uma ciência humana que merece respeito e merece ser validada como tal, sabe? Então, naquela época a gente ainda não estudava muito a parte de redes sociais. Eu peguei a transição para redes sociais durante o curso técnico. Que hoje parece que é só isso, né, o marketing? Hoje parece que é só isso. E no começo eu não queria fazer, de verdade, assim, eu fui bem arrastada para trabalhar com marketing por conta de 2 professores meus, devem estar me assistindo hoje. O professor Márcio Yuji, que foi meu primeiro professor de marketing, porque no curso técnico a gente tem ali as primeiras matérias, ele me deu aula de introdução ao marketing. E o Marcos Teramoto, que foi meu professor de estratégias de marketing. Então, esses 2 professores sempre ficavam no meu pé, tipo, Natália, você fala muito bem, seus trabalhos são muito bons, era sempre considerado os melhores trabalhos da sala, eu sempre tinha ideias novas, era sempre uma coisa bem robusta, sabe? Tipo, era muito bem feito. E eles ficavam no meu pé pra isso. Você tem certeza que você não vai trabalhar com isso? E aí, quando eu voltei de férias, né, eu lembro que foi ali no final do primeiro pro segundo ano do ensino médio, esse professor de estratégia de marketing me puxou de canto e ele falou assim, Nath, é o seguinte, você tem muito potencial. A gente precisa de mais profissionais de marketing como você. E eu sei que você ainda tem um longo caminho pela frente, que você é muito jovem e tudo mais. Mas se você quiser ser profissional de marketing, eu estarei te apoiando. Porque você vai muito bem nessa área. E hoje eu falo pra ele até... Sempre que eu posso encontrar os 2, tanto o Márcio quanto o Marcos, eu falo pra eles que acho que esse empurrão que eles me deram foi realmente o que fez a minha carreira deslanchar, porque hoje é muito difícil até separar quem é a Natália com marketing e a Natália sem marketing. Eu falo que que virou quase a mesma coisa, sabe? Porque a experiência deles também conseguiu enxergar isso mais do que você naquele momento, né? E realmente tem coisa que não tem como a gente... Teria que ter uma experiência, teria que ter um tempo pra gente conseguir ter esse olhar que eles tiveram, né, para você, né? E essa parte, né, que a gente tá falando da pandemia, né, eu estava no home office em 2018 e era uma coisa muito estranha para as pessoas, né, porque trabalhar de casa parecia uma coisa muito pouco profissional, né? O trabalho de casa era muito para algumas pessoas que trabalhavam com costura, alguma coisa assim, não estava habituado. Ou com TI, exatamente, né? Mesmo assim, ainda é visto de maneira pouco profissional, né? E quando chegou a pandemia, as pessoas se habituaram a isso, né? Então, você está falando com um cliente, às vezes o cachorro latir, né? Então, e isso foi uma coisa que as pessoas normalizaram, com razão, né? E nessa parte da pandemia para você, como é que foi, né? Porque você começou a cair tudo para digital, assim, teve um salto, né,
muito grande, muita coisa, né? E o marketing, eu imagino também que teve um momento que era o que as pessoas consumiam. Era tráfego pago, era Google, o TikTok explodiu nessa época, né? Como foi para você esse período da pandemia? Então, foi bem na pandemia que eu fui jogada mesmo, né, no mundo do marketing, como eu falei Sim. ali, por muito incentivo de um professor. Eu lembro que era 20 de março, as aulas pararam, a gente achava que seria só 15 dias, né, e a ETEC, o sistema de ensino da ETEC, foi um dos únicos a terem aulas ao vivo, então a gente tinha aula por videochamada, todos os dias. Legal. E naquela época, o ensino da ETEC de Atibaia, pelo menos, era integral, então a gente entrava na escola... Começava as aulas, né, 7 da manhã e terminavam as aulas ali 20 para as 4 da tarde. A gente fazia aula em todo esse período. Então, eu fui muito apoiada pelos meus professores, inclusive, nesses momentos em que a gente não tinha muitas atividades para fazer ou que as coisas estavam paralisadas mesmo, eu fui fazendo vários cursos. Então, eu gostava de fazer curso, sempre fui muito nerd, gente. A carinha de princesa, mas eu sempre fui muito nerd. Então eu ia, sempre gostei de fazer curso. Eu fui fazendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí o meu professor sempre comentava isso comigo, né? Ele, tipo, esse curso pode ser interessante pra quando você for realmente cuidar de uma rede social. Esse curso pode ser interessante quando você for atender algum tipo de cliente, trabalhar numa agência, entrar numa empresa e tal. E aí eu falei... Cara, eu já tô fazendo esses cursos, por que não compartilhar o que eu sei? Porque até então, naquela época, eu tinha um blog sobre matemática, em que eu compartilhava os meus resumos das aulas de matemática. Em que eu compartilhava os meus resumos da aula de matemática para ajudar os meus amigos da escola. E eu falei, por que não transformar isso? Porque assim, o curso da ETEC, ele é igual em todas as ETECs. Sim. E eu comecei a compartilhar aquilo que eu sabia, inclusive, agora, daqui 3 dias, fazem exatos 6 anos do meu primeiro post, compartilhando aquilo que eu sabia, um post sobre posicionamento de mercado. E eu comecei a me conectar com alunos de outras ETECs que também estavam ali no mesmo ambiente, tendo aula online, aprendendo as mesmas coisas. E eu comecei a compartilhar aquilo que eu sabia, que eu tinha aprendido, tanto no curso quanto com os professores. E aí um professor meu que me chamou, ele falou assim, olha, eu tenho uma amiga, que ela é amiga, na verdade, da minha esposa, ela vende crochê, as aulas estão paralisadas, ela era professora, e ela precisa fazer uma segunda renda. Você ajuda a fazer um Instagram pra ela e toca isso? E aí eu fiquei tipo, ajudo? Claro, pode deixar comigo. Naquela época eu não sabia nada. Hoje eu percebo que eu não sabia nada, mas eu tinha uma coisa que é muito importante no começo, que é a confiança. Confiança e rede de apoio, no caso, né? Porque eu falo isso, eu faço isso até hoje, tá, Eric? Pra todo mundo, eu falo abertamente. Qualquer problema que eu tenho, qualquer dúvida que eu tenho, a primeira coisa que eu faço é ligar pros meus professores. E naquela época era isso que eu fazia. Então, tipo, chegava numa parte que eu não sabia o que fazer. Depois que eu assumi esse desafio, né, de tocar as redes sociais dessa marca de crochês, a Vitrine Crochês, que foi a minha primeira cliente, eu ligava pra ele, chegava numa parte, meu Deus, o que eu faço agora? Aí, professor de quê? Professor de empreendedorismo, ligava pra Ritinha. Estratégia de marketing, professor de quê? Professor de estratégia, eu ligava pro Teramoto. Não, isso aqui é uma coisa mais da área de legislação, eu ligava pra Camila. Então eu tinha uma rede de apoio, em que eles falavam, não, Nath, e eles compraram a minha ideia, isso que é o mais legal, eles compraram aquilo e falaram, não, a gente vai te ajudar. E é assim até hoje, ligo pra eles, às vezes, de vez em quando, pra trocar ideia, falo que é pra dar uma clareada na minha mente, assim, porque é sempre bom ter esse olhar de fora. Então ali a pandemia me ajudou a fazer isso, porque ali eu fui jogada e muito pelo ambiente em que eu estava inserida, mas também pelo contexto, pela circunstância. E é legal também, né, que você citou o curso, os cursos livres, né, porque eles são muito diretos, né, então você estava com uma base, que era o médio técnico, mas aí você consegue uma informação pontual ali, prática, né, de você conseguir utilizar ele mais rápido, né? Exato, então, naquela juntou as duas coisas, né? A base e aquele conhecimento rápido também, né? Exato, naquela época a gente tinha muitos cursos que estavam começando a falar sobre marketing digital no Brasil, né? A gente já tinha isso na gringa, mas não tinha isso aqui ainda no Brasil. Os afiliados, então, essas coisas. Exato, então os cursos livres pra mim foram também um ponto importante de ter feito, porque eu tinha, como você falou, a base sólida e teórica do curso técnico da ETEC, mas eu tinha também esse outro ponto em que eu conseguia combinar as informações e fazer dar certo. E é uma coisa mais rápida de digerir, né? Você vai ter que Com certeza. utilizar. Então, vou voltar aqui para quem está acompanhando a gente, né? Tem alguém que tem um login aqui que chama Edtusa, né? E aí tá falando obrigado pela parte que me toca, né? Ana Júlia falou que você é uma diva. Tem um nome aqui que eu não consigo entender, que ela tá falando linda, muito sucesso. E Ai, gente, eu vou ficar sem graça desse jeito, se me chamando de linda. Edtusa falou assim, quero transformar minhas redes sociais pessoais em perfis mais profissionais, aproveitando os seguidores e conexões que já construiu ao longo do tempo. Quero fazer isso no LinkedIn, Instagram e no X.
Calma, segura aí, vamos Exato. responder. Mas assim, pode me chamar, viu? A gente já conversa sobre. A Nath sempre foi diferenciada em tudo, a Sara tá falando. A Sara é uma pessoa que me conhece desde essa época, na verdade, desde o externato, né? Ela é irmã gêmea de um grande amigo meu. E a gente teve a oportunidade de estudar junto na ETEC, então a Sara entende, tipo, tudo isso que eu tô contando pra você até agora. Que Sarah... legal. Obrigado, Sarinha, assistindo a gente diretamente de Bournemouth, na Inglaterra. Provavelmente no fuso horário não tá muito leve pra você, mas muito obrigada por estar aqui. Que legal. Ah, o Ed Tuz é Eduardo Turquetal. É muito bonito seu nome, viu, Eduardo? Outro Eduardo Inocêncio tá falando sua inteligência de arrepiar. Beijos do vovó Uber. Meu avô. E... Minha família tá em peso aí no chat, que bom, né? E a Nath, aqui é a Camilinha, estou te assistindo, você na TV. É interessante vocês colocarem o nome que eu não consigo, eu vejo o nick, tá? Eu não vejo o nome de vocês, tá? Então, se vocês quiserem que eu fale, que a Natália acompanhe a mensagem de vocês, e depois ela pode olhar também, depois. Então, mas eu quero ler aqui para poder passar para ela. Vamos lá, aqui você já começou a responder aqui como foi conquistar esses primeiros clientes, né? Você citou a confiança, né? Você, naquele momento, ainda não... Você estava construindo suas informações, ou absorvendo conhecimento, mas você ainda não tinha desenhado ainda um modelo de trabalho, né? Então caiu o primeiro cliente para depois você pensar nisso, né? Como foi começar a construir essa forma de trabalho, né? Então, acho que a construção do formato de trabalho foi muito com a ajuda dos meus professores. Então, os professores da ETEC são, na minha opinião, são muito diferenciados. E eu encho a boca para falar isso, porque o conhecimento teórico e prático que eles têm é o que ajuda realmente a formar bons profissionais que saem de lá. Então, como eu falei, né, eu tinha essa rede de apoio e todas as dúvidas, eles compraram a minha ideia e todas as dúvidas que eu tinha eu ligava para eles. Então, o meu primeiro modelo, assim, de trabalho foi muito com a ajuda deles, claro. E com o meu professor de marketing digital, o Felipe Martins, que é dono hoje de um dos maiores portais sobre publicidade no Brasil, o Portal Publicitário, e ele também é uma pessoa que me ajudou a construir processo para o trabalho de forma digital. Então, Caramba, foi ali que eu fui realmente aprendendo a organizar a minha forma de trabalhar para poder entregar um bom resultado para os meus clientes. Você pegou um período também, Natália, daquele urgência, né? Que tinha muitas agências offline, começaram a ter o profissional que foi se desenvolvendo e ele atendendo. Imagino que você tinha as referências do professor, mas não tinha muita referência de trabalhar sozinho fazendo toda essa atividade. Como foi essa parte para você? Eu falo que é por isso que eu preciso ser corajosa, né? Assim, na minha família eu não tenho empreendedores próximos, né? Eu falo que na minha família todo mundo é CLT, é concursado. Então eu não tenho uma referência próxima, onde eu busque essas referências na internet. Na época eu já falava inglês, então eu conseguia acessar pessoas que começaram a compartilhar suas rotinas de trabalho e em que eu conseguia me inspirar. E aí eu falava, não, beleza, dá pra fazer isso aqui. E claro, se eu for comparar a minha forma de trabalhar hoje com a minha forma de trabalhar daquela época, eu evoluí anos-luz, não tem nem... Naturalmente. não tem nem comparação. Mas foi muito aos poucos, assim, sabe? E muito de teste. Então, testava uma coisa, não deu certo. Então, vamos ter que refazer esse processo aqui. Não, testei e deu certo. Então, vamos continuar. E era assim, indo, né? Na base do teste. Mas você não caiu muita sinuca de bico, não? Como, por exemplo, se a gente citou aqui, num período que estava explodindo o marketing de afiliados, caras como Érico Rocha, por exemplo, né? E você não caiu nessa no que eles vendem, que é o marketing digital, é você trabalhar com afiliados e trabalhar naquela massa para poder vender produtos, infoprodutos. E muita gente acha que o marketing digital é aquilo. Até hoje, né? Até hoje, né? Acham que é aquilo. Inclusive era uma coisa importada dos Estados Unidos, né? Que lá era muito forte essa parte. E chegou alguns precursores aqui que fizeram fortunas. Mas eu lembro do Érico Rocha, que tinha cursos caríssimos. E eles tinham, uma infinidade de arquivos, de coisas, que era tanta coisa para você fazer que ele meio que te sufocava. Eu não cheguei a fazer essa parte, mas eu tinha um amigo que falava de forma muito clara, assim, ele falou assim, é tanta coisa que se não der certo, é você que não fez, que estava sendo seguido, né? Então você não chegou a cair nessa parte do marketing de afiliados, ou imaginar que é aquilo que estava naquele momento ali? Então, não, porque eu tinha a base teórica. Eu falo que esse é um dos principais diferenciais que eu vejo hoje num profissional de marketing, é ele ter a base teórica, porque encher a boca pra falar que sabe marketing, que sabe fazer marketing, que trabalha com marketing, muita gente faz. Essa é a verdade. Na rede social a gente tá cheio de charlatão, que vai aprender algum tema solto ali, vai falar que trabalha com marketing, que sabe fazer marketing, ou aprender algumas estratégias de conteúdo e vender aquilo. Mas eu tenho a base teórica, então depois do curso técnico, inclusive, eu fiz a faculdade de marketing, tenho dupla
tem essa dupla Formação, né? informação, exatamente. Então, eu consigo saber diferenciar o que é realmente marketing e o que as pessoas dizem que é marketing digital, né? Que eu não acredito nesse marketing digital que pregam, porque pra mim marketing é marketing. A diferença é que ele é aplicado em canais digitais ou em canais que não são digitais. Mas dessa parte, né, Natália, se você espremer ali, sobra muito pouco. Existem atalhos, estratégias para tentar. Eu lembro muito de criar várias contas, fazer tráfego pago em várias contas e ficar essas artimanhas, esses atalhos que uma hora você, exatamente como você falou, você não cria uma base sólida e aí você fica correndo atrás. Infoprodutos, encapsulados, essas coisas. Dropshipping, tinha muito naquela época, os afiliados, a fórmula de lançamento, tinha milhões de coisas, né? E aí virou até a piada de fazer curso para vender curso, né? Do marketing digital pirâmide, né? Que eu só falava, é verdade. Nossa, realmente muito. Mas eu acho que nessa época eu tava tão focada realmente em fazer aquilo que eu precisava, né? De entregar para os meus clientes aquilo que eu acreditava, terminar de me formar, aprender realmente com a base teórica do marketing, que essas outras coisas eram barulhos em que eu conseguia reduzir mesmo e não dá muita bola. E é muito legal conseguir colocar as pessoas de volta à realidade. Não, cara, isso não é como é vendido assim, né? Que nem a gente tá falando do Érico Rocha, que tinha curso de... como é que ele chamava? Tipo de mentorias, imersões de 50 mil, que é mesmo que o Pablo Marçal faz hoje e continua, sempre surge um guru do nada, assim, né? Sempre. Com fórmula de milionário, né? Vamos voltar aqui ao pessoal que tá com a consultoria grátis aqui. E tá falando assim que a Isamara tá falando era muito jovem e ainda assim entrega demais, né? A Isamara foi uma das minhas clientes, então que tá legal. falando que entrega demais. Um beijo, Isa, muito obrigada pela confiança. Hoje é uma amiga muito querida, porque pelo menos pra mim é assim, até quando os contratos se encerram, as parcerias terminam, eu sou muito cheerleader, assim, dos meus clientes, sabe? Então a gente acaba se tornando realmente amigo, mesmo que o contrato não seja mais ali em vigência. Sim, e às vezes é uma etapa, né? Então, às vezes é necessário, às vezes é o momento que a pessoa tá e super natural, né? Aí o Eduardo tá falando qual era a melhor estratégia para começar essa transição, né? Vale a pena pagar as Isso é a mesma dúvida que eu tenho, Eduardo. Eu vou perguntar isso para ela já daqui a pouco, tá? Do pessoal que está acompanhando aqui, você está falando do Linda, apareceu mais uma aqui, Nayara, falando que você é linda, inteligente e empresária. Nayara Vieira. Muito obrigada. E ela falou assim, agora é meia-noite aqui, a Sara falou, Sara tá vendo? E ela segue te acompanhando, né? E a Vanessa falou que você sempre foi tão estudiosa, fora da curva, precisava pedir para ela parar de estudar e descansar um pouco. Vanessa é minha mãe, gente. Que legal. Era desse jeito mesmo. Bem lembrado, mãe. Muito obrigada. Com essa idade, sendo orgulho dos pais. Eu falo que muitos pais têm isso, né? Tipo, tem que pedir pro filho e vai estudar, sei lá o quê. Minha mãe não. Na época eu usava o computador dela, inclusive, emprestado pra estudar e trabalhar. E ela falava pra mim, eu vou pegar o computador de volta, porque você só faz isso agora. Só estuda, então... Não, a minha esposa tá acompanhando aqui também, que a gente tem uma brincadeira, hein, Claudinho? Eu que não queria ser primo dela, né? Você viu a filha da Vanessa lá, estudando? E você aí... Meus primos estão acompanhando. A Camila que comentou aqui é minha prima mais nova. Então meus primos, meus irmãos devem estar acompanhando também. Mas eu falo que é muito orgulho ser exemplo pra todos eles. E mostrar que é possível, realmente. Então é possível chegar onde eu cheguei, é possível fazer o que eu fiz, né? Tenho primos agora que estão prestando provas de vestibular, então eu sempre falo, a comparação não é comigo, a comparação é com você, com o que você quer. E você consegue, porque se eu conseguir aqui, então dá certo. O Claudinho também viveu isso, né? O seu primo tá lá, ganhando dinheiro, tá não sei o que, e você tá aí, né? Todo mundo tem esse primo, né? Então, vamos lá, eu vou agora com algumas perguntas um pouco mais diretas, né? A gente falou um pouco sobre sua trajetória profissional e agora a gente vai focar um pouco mais nessa especialidade. Uma das coisas que o Eduardo perguntou aqui, também era minha dúvida, eu tive desde nos meus cursos, nas coisas que eu fiz, falava assim, as pessoas compram de pessoas, então não adianta você ter aqueles perfil dark, né? Tem coisas que viram, que geram dinheiro, mas o ideal é que nem, por exemplo, você coloca a sua cara lá nos vídeos, no conteúdo, e para o empresário, que seja uma nutricionista, que seja um empresário de materiais elétricos, por exemplo, né?
ele vai ter que aparecer, né, Nathan? Porque eu acho que a pergunta dele é essa. Se não ele, alguém que trabalha pra ele. É o que eu sempre falo, né? Hoje, na era da inteligência artificial, provavelmente a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas qualquer um pode fazer um conteúdo. O que diferencia um conteúdo ali de rede social que funciona, que conecta, né? É um conteúdo que a pessoa sente que é verdade, que é você mesmo que produziu, que são os seus valores, que é a sua autenticidade transmitida por um canal digital. Então não adianta nada ter, eu falo sempre para os meus clientes, pode usar banco de imagem, por exemplo? Pode. Posso fazer um vídeo com inteligência artificial hoje em dia? Eu posso. Mas é muito melhor, muito mais benéfico para o seu cliente, por exemplo, quando ele vê um vendedor da sua loja aparecendo ali, ele chega na loja e fala, fulano, eu te reconheci, eu vou comprar com você. Exato, tipo, e aí a pessoa vai direto, tem essa conexão mesmo. Isso acontece muito, né? Então, nas minhas redes sociais mesmo, eu falo para as pessoas, me encontram na rua, eu sou exatamente a mesma pessoa que eu tô retratando ali, porque aquela aí não deixa de ser um recorte, né, da nossa vida. Então, aquele recorte que aparece ali, eu sou exatamente a mesma pessoa. Do lado de fora. Então, porque a máxima é real. As pessoas se conectam com pessoas e se provavelmente o empresário não aparecer, alguém que trabalha para ele vai precisar fazer isso. Porque senão fica aparecendo aquele banner da prefeitura, aquele outdoor da prefeitura, com uma pessoa loira dos olhos azuis que não faz parte da nossa realidade, né? Que fica... Você bate o olho e você vê que é de banco de imagem, né? O cara comprou lá de um banco de imagens da Holanda, do Adobe da Holanda, que não faz sentido nenhum. E ainda nessa pergunta do Eduardo, essa questão do perfil profissional. Então, eu acho também que uma coisa que ficava muito na dúvida, porque eu sempre fui muito low profile. É engraçado isso, né? Eu tenho um portal de notícias, tenho um empreendedor interior, mas eu não publico, por exemplo, a foto do que eu tô comendo. Então é uma coisa muito low profile, só que muita gente me aconselhou que isso humaniza a pessoa. Então, e não tô falando de ficar publicando foto de comida, mas mostrar que você é uma pessoa, que você tem uma rotina, né? Então, eu acho que o que ele perguntou é isso, se ele pode aproveitar o perfil pessoal dele e começar a falar de trabalho, aproveitar esse seguidor, esse engajamento, essa solidez que tem o perfil dele, ou ele deve criar outro só profissional? Eu sou da máxima de que não existe perfil profissional e perfil pessoal. Existe perfis pessoais de pessoas e perfis empresariais. Não é porque você tem um perfil empresarial que você não vai mostrar o que você faz ali. Muito pelo contrário. É aí que você tem que fazer isso mais ainda. Porque normalmente vai ter uma logo, como você falou, né? Uma solidez, uma robustez no marketing ali. E ainda assim você vai precisar fazer isso. Então, o meu conselho é sempre para que o Eduardo faça isso mesmo. Para que ele consiga pegar essa base que ele já tem e transformar num perfil profissional, como as pessoas falam, mas sem perder a essência dele. Porque até porque quem tá ali, se a pessoa, até gente nova que for chegando, que for olhar outras publicações, a movimentação que ele já fazia antes de começar a falar de trabalho, por exemplo, já vai ter uma melhor confiança. Porque, tipo, hoje a gente tem vários perfis que bombam, que crescem, mas que você vai ver são avatares feitos de IA. Né? Então, assim, ele tem um histórico. Acho que isso vai valorizar mais o humano ainda. Né? Exato. Eu acho que a inteligência artificial é pra isso mesmo, pra que a gente valorize mais a criação humana e o aparecer das pessoas mesmo. Então, eu sou sempre do time utilizar o perfil que já tem, trazer essa parte do humano mesmo, do calor humano, e coisa que o brasileiro sabe fazer bem, né? Já trabalhei com clientes gringos e vou te falar que pelo menos pra mim, era uma das maiores dificuldades, assim, conseguir fazer com que esse calor humano passasse pela tela. Com clientes brasileiros, isso é ótimo, porque a gente tem isso mesmo. Já é nosso, né? Da nossa cultura. Mas, então tem essa pequena diferença. O brasileiro nasce formado em marketing, que a gente lida muito bem com a brincadeira, com a comunicação, né? E o americano é mais fechado em tudo, por exemplo, né? Em tudo. Então... Mas eu não gosto dessa afirmação não, viu, Eric? Que o brasileiro nasce formado em marketing. Acho que precisa formar muitos brasileiros em marketing ainda, viu? Essa é a piada da nossa publicidade. Eu dou risada, concordo nesse sentido da questão da criatividade, mas eu sou levanto sempre a bandeira de que a gente precisa cada vez mais de profissionais formados em marketing mesmo, com a teoria do marketing mesmo. Que nem você falou, senão você não a gente tá falando tanto de base sólida, você não tem uma base sólida, né? Você fica só o que tá rodando ali no momento, né? E fica só correndo atrás de algo que você nunca vai alcançar. Agora, quando você tem essa base, as coisas mudam, se atualizam, mas ainda assim, que nem você falou, você aprende aquela construção, né? O do porquê daquelas coisas, né? Então, acompanhando o que tá aqui, né? Tem uma parte aqui, né, que o pessoal está falando dessa parte do empreendedorismo, né,
como por exemplo, aqui a Isamara fala uma dica para quem tem interesse em entrar no mundo do marketing, inclusive se eu me responder se está muito saturado ou não, né? E um conselho para quem quer ser o próprio chefe, tomar coragem. Eu começo dizendo que não vai ter um momento perfeito, né? Nunca vai ter um momento perfeito, mas... Se tivesse um momento perfeito, eu não tinha ficado doente ontem, viu, gente? O que você diz? Tá saturado os profissionais de marketing? Ou que tá saturado é o que se dizem... especialista em tráfego pago, especialista em marketing digital, ou esses que se a gente juntar mesmo e espremer, não vai pingar muito marketing dali. Eu falo que nós temos bons, como é que fala? Bons alto-falantes, né, no mundo do marketing. Então a gente tem muita gente falando que é profissional de marketing, que sabe fazer marketing, e pouca gente que normalmente é formado em marketing e dá carteirada, porque eu falo, né, normalmente quem é profissional de marketing formado em marketing mesmo, nunca vai dar carteirada. E são essas pessoas que, na minha opinião, os colegas formados em marketing também precisam encorajar. Porque a gente tem muita gente falando abobrinha. Tem. Assim como qualquer área, mas acho que na nossa, por conta de todo o contexto dos últimos anos, a gente tem muita gente. E realmente os bons, os que sabem, aqueles que estudaram são os que vão guardar esse conhecimento numa caixinha. Enfim, ir para outras áreas, fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas. Então, eu acho que o mundo do marketing ele não está saturado. Ele está saturado de gente que fala que faz marketing, mas de gente que faz marketing de verdade, nós ainda temos um espaço muito aberto. E se você tiver as referências certas, a formação sólida, e não desistir, porque assim, fonte hoje em dia vai aparecer 3, 4 tags a cada clique que você der ali na página do Google para passar pro lado, sabe? Então, escolher as fontes que você vai aprender e acho que o espaço tem para todo mundo. Até porque aumentou muito os empreendedores, né? Então gerou uma demanda, uma necessidade de vários outros profissionais. O de marketing é um deles, né? Então você tem uma área de atuação muito maior e crescendo cada vez mais, né? E uma coisa aqui que eu acho interessante, né? Ela já foi um pouco longe aqui, né? Ela falou assim, que conselho você daria para você de anos atrás? Vou colocar 6 anos atrás, por exemplo. Eu acho que para eu confiar um pouquinho mais na minha capacidade, porque assim, eu sei que eu sou boa, mas eu ainda lido muito com a síndrome do impostor, assim, pra mim é uma coisa que pega muito na minha rotina até em dias atuais, assim, em que eu sei que eu sou boa, eu sei que eu entrego, eu sei que eu sei fazer, mas eu tô sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, será que o cliente gostou mesmo? Será que ele vai renovar mesmo? Será que eu tô fazendo um bom trabalho mesmo? Será que eu tô entregando tudo aquilo que eu prometi mesmo? Então eu sempre tenho essa pulguinha atrás da orelha, então outra vez falar pra Natália, do tipo, só continua, não se desespere nos pequenos erros ali, continue a nadar, exato. E uma coisa também que eu acho que eu falaria pra ela é não dar ouvidos pra quem nunca construiu nada. Porque até hoje eu escuto de bastante gente, né? Do tipo, quando você vai arrumar um emprego de verdade, você tinha que estar em multinacional trabalhando, empreender não dá em nada. E se a gente for levar em consideração, né? As empresas no Brasil, quando abrem, elas têm até 5 anos, né? Depois de 5 anos, 93% das empresas morrem. E eu completo 6 anos agora. Daqui 3 dias, basicamente, né? Aqui, 6 anos de trabalho mesmo sendo entregue, de clientes atendidos pelo Brasil, fora do Brasil. Eu falo que o único continente que eu não atendi ainda é a Ásia. Então, se você tem algum contato na Ásia para poder me passar, para eu poder ticar os 5 continentes atendidos, manda para mim lá no Instagram. Porque eu já atendi clientes em todos os continentes. Então, assim, ser resiliente mesmo e não dar ouvidos pra quem não construiu nada, porque uma coisa que eu aprendi é que quem tá fazendo mais que você nunca vai te encorajar a desistir de alguma coisa. A pessoa vai querer te puxar pra cima, pra perto dela. Ela vai realmente te encorajar a ser melhor, a fazer mais e a seguir caminhando. Legal. E uma curiosidade, você citou os outros países agora, né? Como que você chegou a esses clientes de fora? Então, eu sempre tive na minha cabeça, né, que eu precisava me conectar com o máximo de pessoas possíveis, né, no mundo do marketing. Acho que marketing é uma das primeiras áreas que trouxe a palavra networking. Assim como marketing, né? Assim como marketing. A gente trouxe a palavra networking, então já era parte do meu vocabulário desde sempre. Eu sabia que quanto mais contatos eu tivesse, e não necessariamente mais contatos, mas mais contatos de qualidade eu tivesse, eu chegaria em lugares que eu não imaginaria. Então, eu sempre fui muito a eventos, eu sempre participei de muitas imersões, eu sempre quis fazer esse contato com as pessoas. E uma
das coisas que eu fazia, eu realmente chamava as pessoas. Até na época que era tudo online ainda, né? Eu chamava, tipo, oi, tudo bem? Tava com você na imersão X, o que você faz? Quero conhecer seu trabalho e tal. Eu me mostrava interessada mesmo, né? Antes de, querendo ou não, ser interesseira ali. Então, isso foi me fazendo conhecer pessoas e essas pessoas me colocaram em contato com pessoas. Então, já atendi clientes da Austrália, da Itália, dos Estados Unidos, do Uruguai, da África do Sul. Então, consegui chegar nesses lugares, né? Tanto trabalhando com brasileiros que moram nesses lugares, quanto trabalhando com gringos. Então, falar inglês também é uma coisa que me abriu muitas portas. Quero mandar um beijo aqui pra minha teacher, a Gabi, e a Stephanie também, que foi minha primeira professora de inglês. Porque com certeza, se eu não falasse inglês, não teria conseguido, né, chegar nesses ambientes. Mas foi assim, basicamente, com rede de contatos. Que legal, que legal. E uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu tenho um amigo que tem uma agência que fica lá na Avenida Paulista. E ele começou a gravar vídeos. Ele também era outro que nunca aparecia, né? Agora tá começando a gravar. E ele falou assim que uma das coisas importantes é ele alinhar a expectativa do cliente. Porque ele falou assim, tem cliente meu que ele tá performando muito bem na estratégia que a gente desenvolveu para ele, tá vendendo muito bem, mas ele não tá vendo muito like ali. Ele tá meio que apegado àquilo, né? Então, você não converteu, você não tá vendendo bem, então vamos alinhar a expectativa. Você quer vender mais ou você quer ter número na rede social de seguidores, né? Então, como que funciona trabalhar isso? Porque eu imagino que existe um cliente que veio por uma recomendação, por alguma coisa assim. Ó, ela vai conduzir você num processo, num trabalho, e você vai ter um bom resultado. Mas vai ter cara que meio que não entendeu exatamente o que você faz e acha que você só vai trazer seguidores e por aí vai. Como que você alinha essa expectativa com o cliente? Já colocando ali mais uma coisa, nos 2 pontos que você colocou, eu acrescentaria um terceiro, que é construir marca. Então a gente precisa saber se o cliente se ele quer realmente engajamento, se ele quer número de rede social, se ele quer venda, ou seja, dinheiro no bolso dele, ou se ele quer construir marca. Porque é muito comum chegarem pra mim, né, contas pequenas, mas é claro que números de rede social são importantes, porque é a metrificação do trabalho do profissional de marketing, então é importante a gente ter isso. Mas não é o único dado que a gente precisa olhar. Um dos meus bordões também, né, é marketing bonito com dados e resultado. Por quê? Porque a metrificação, ela serve para balizar também a estratégia do profissional de marketing. Então, se eu não consigo metrificar, por exemplo, aquilo que eu tô fazendo, eu não chego no resultado. Então, eu vou começar a tirar para todo lado e não vou chegar em lugar nenhum. Porque não é tangível, né? Você precisa ter Exato. Então, um dado. O número ali, né, a métrica, no caso, ela é muito importante pra gente, para que a gente consiga se balizar. Mas esse alinhamento de expectativa, ele tem que ser feito. Então, quando o cliente chega para mim, é a primeira coisa que eu falo para ele. Não, acabei de lançar uma marca, lancei uma marca nova, a empresa tem menos de 1 ano. Se você quiser número de rede social, eu sou a primeira a falar, não me contrata. Porque eu conheço os princípios de marketing e eu sei que seria mais benéfico pra você se a gente construísse marca primeiro. E construir marca, gente, é um saco. Pra quem tá vendo, é um saco, tá? A pessoa ela não quer ver sua visão, seus valores, ela não quer ver isso. Mas você precisa ter isso, entendeu? É isso que vai fazer vocês construírem marca. A ideia das cores, né? Tudo isso. Exato, você precisa ter essa parte de construção de marca, né? E aí, claro, os números eles vão crescendo ali aos poucos, de acordo com a estratégia. E lembrando sempre da questão da consistência, né? Que não é da noite pro dia, não é do nada. Eu sempre falo, né? Que quanto mais dinheiro, menos tempo. Quanto menos dinheiro, mais tempo. Então, se você não tiver muito dinheiro para investir agora, você vai precisar de investir no tempo e deixar com que o tempo faça o trabalho dele. E outra coisa também, né? Se você fala muito em números e tudo mais, eu não sou uma pessoa que tem muitos números, mas que há 6 anos empreende e que eu me considero uma pessoa que deu certo no mundo do empreendedorismo, né? Então, não necessariamente os números, eles são o resultado concreto ali, para que a gente consiga medir sucesso, alcance, construção de marca, entre outros. Não, tem uma coisa que chama muito a minha atenção, e eu sempre uso como exemplo. Tinha uma menina muito bonita, que lá nos Estados Unidos, ela tinha, sei lá, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, e deram um teste para ela, alguma coisa para ela vender, coisas pequenas, roupas, alguma coisa assim, e ela não conseguiu vender. É o caso da Charli D'Amelio. Eu acho que eram homens que seguiam ela. A Charli D'Amelio é uma das maiores tiktokers do mundo, né? Na época da pandemia, ela foi a maior tiktoker do mundo. Inclusive, a família dela tem um reality na Amazon TV por conta desse estouro dela. E foi exatamente isso. Eles fizeram uma linha de produtos em que as camisetas custavam $35 e ela não conseguiu vender. Então, assim, eles não venderam... na verdade, pra não falar que não venderam, eles venderam 7. E naquela época, ela já era estouradíssima, tava lançando um programa de TV. Então, você pensa, por exemplo, uma
uma pessoa que lança um programa de TV, pra ela ter a relevância de lançar um programa de TV, a imagem dela é forte o suficiente pra fazer com que as pessoas comprem um produto, né? É o que um profissional de marketing, por exemplo, colocaria ali, se a gente for fazer uma comparação, mas não foi o que aconteceu. E isso cai muito por terra do número, né? Exato. Porque é necessário, é claro que a rede social segura muita coisa, tem várias outras fatores, como o algoritmo que a gente citou agora há pouco. Mas a questão de não ter engajamento, ter um público errado. Você pegou a menina linda ali, só coloca foto de biquíni, todo mundo que segue ela é homem, que não vai comprar lingerie nenhuma, não vai comprar os produtos de maquiagem que ela tem para vender. Então, aquele público não é aproveitado, né? Não necessariamente. Na verdade, assim, hoje as pessoas já falam muito sobre a questão da audiência silenciosa. É um outro nome que usam, mas eu gosto da audiência silenciosa porque eu falo sobre isso. Os meus seguidores mais antigos vão se lembrar. Desde 2022. Em que eu falo que é um fenômeno de mercado mesmo, do mercado brasileiro, tá? É um fenômeno do mercado brasileiro. Em que as pessoas que compram de você, elas não vão engajar. Por exemplo, eu não curto nada, não comento nada. Não. Exato, e você acabou vendo uma postagem minha pra poder me chamar aqui hoje. Realmente, se você, recapitulando, eu acompanho muito dos seus vídeos, consumo ele, mas não é um hábito meu curtir, compartilhar, comentar, não é um hábito. Exato, então eu trago isso muito pros meus clientes também, essa questão da audiência silenciosa, né? É muito importante que a gente conte com isso também. Porque, e outra, quando você vai olhar como eu falei, né, pra outros dados, pra outras coisas, você vai ver, eu tenho cliente que vende 50, 60 mil reais e tem 3 curtidas no post. Sim. E não necessariamente deu errado, porque a pessoa viu aquilo ali, aquele post, por exemplo, se você for pegar a métrica do post, ele deu errado. É um post que flopou, entre aspas. Mas é um post que, por exemplo, fazer a pessoa, caraca, lembrei daquela marca, vou chamar ela. E aí, porque a pessoa viu aquele post, chamou, vendeu 60 mil reais. Então, assim, você vai falar que o post deu errado? O post não deu errado, porque o intuito daquele post, sendo um profissional de marketing, a gente vai conseguir trazer a justificativa, não? O intuito daquele post era a lembrança de marca. Então o post deu certo, porque lembrou, transformou em venda, e o número não tá na curtida da rede social, o número tá no Pix que o cliente do meu cliente fez pra ele. Sim. É que nem eu mesmo, acompanhando, vi vários vídeos seus, alguns que foram entregues, outros que eu procurei, outros que eu salvei. Salvar é um hábito que eu tenho, de olhar depois, mas outros que eu salvei. Mas se você fosse seguir, por exemplo, que nem você citou, comentário, curtida, essas coisas, não. Então. Mas eu lembro. Exato. Né? Eu lembro e volto, né? Porque, pelo menos na estratégia da minha rede social, a minha estratégia é construção de marca. Entendeu? Legal. Então eu de alguma forma marquei você, não tive um engajamento ali recíproco, né? Que eu falo, não tive uma reciprocidade em relação a número, mas de alguma forma eu fiz com que você lembrasse de mim pelo tempo que você me acompanha, mesmo não sabendo que você me acompanha, porque o dado pra gente, ele é tipo saber que a pessoa tá te acompanhando, né? Então, o número de visualização, o número de curtidas, comentários, é pra eu conseguir identificar a aceitação do público naquele momento. Mas, por exemplo, pra conteúdo de lembrança de marca, dificilmente a gente vai ter um engajamento expressivo. Não vai ter quanto. Quase nada. Aí você pega que nem você citou mesmo, uma trend, essas coisas aí vai ter, né? Acompanhando o que o pessoal tá falando aqui, vou voltar aqui que o pessoal tá engajado, né? Eu avisei Eric, os meus seguidores, eu falo, não tenho números expressivos, mas o pessoal incendeia o chat. Aqui ele tá falando que Fernando Santos, falando boa noite primogênita. Meu pai. Nath é fera do marketing. E na vida, papai ama, sempre tá na torcida por vitória. Aqui tem a questão que a Isamara falou, que também é uma outra coisa. As pessoas têm medo têm vergonha de meter as caras na rede social, né? Mas, inclusive, tem um influenciador que ele tá andando no shopping, ele cai no chão, depois ele se levanta e fala, ninguém tá nem aí pra você, né? O que você dá de conselho para essas pessoas que têm muita vergonha de aparecer, de colocar um vídeo, fica com medo desse julgamento, digamos assim, né? Isso, inclusive, um tema de um dos conteúdos mais recentes que eu fiz no meu perfil esse ano, que as pessoas normalmente chegam pra mim e falam, mas ninguém tá... Eu tenho muito medo, né, eu falo que tem 2 grupos, na verdade, né? Um que fala, meu Deus, o que vão pensar, o que vão achar? E tem um outro grupo que fala, mas ninguém tá nem aí, eu sigo fazendo, não tenho esse retorno e tudo mais. E aí eu uso meio que um argumento de um pro outro. Eu falo, ninguém tá
tá nem aí porque você faz da sua vida. E, de fato, ninguém tá nem aí. Por exemplo, se eu não tivesse falado que eu fiquei doente, muita gente nem ia perceber que eu tô doente. Mas eu sou muito transparente a esse ponto e prefiro falar mesmo. Mas, assim, tem coisa que as pessoas não tão nem aí. Então, fulano fez aquele post e aquele post flopou. A pessoa já passou aquele post da timeline dela, ela não vai nem perceber que o seu post flopou. Aí ela viu um vídeo que você tava com um batom um pouquinho borrado assim, mas o conteúdo era tão bom que ela ficou até o final, curtiu, mandou pro namorado, mandou pro sócio, fez sei lá o quê. E um vídeo que você tá com o batom borrado, como eu tava até comentando com você antes de entrar aqui, um dos meus vídeos mais virais no TikTok, eu tô de pijama, de cabelo pro alto, numa conversa com a minha irmã, sentada no sofá da sala da minha avó. Entendeu? Sim. Então, tipo, ninguém tá nem aí porque você tá fazendo. E é por isso que você deve continuar fazendo. Então, sim, que bom que ninguém tá nem aí porque você tá fazendo, entendeu? Sempre levar isso em consideração. E é uma coisa que eu levo também por lidar com essa questão da síndrome da impostora, né? Eu sempre falo, quando esses pensamentos me pegam também, porque é normal, eu falo pros clientes direto isso. Em algum momento, né? É normal pegar e falar assim, meu Deus, o que fulano vai achar? O que Beltrano vai pensar? Sim. Eu falo, ninguém tá nem aí, posso isso aqui, faz. Só faz. E é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né? Então, tipo, só faz. Se der certo, ótimo. Se der errado, a gente aprende e vai evoluindo. Uma coisa que eu sou crítico nesse ponto é porque eu acho que nem tudo que tá viralizado é bom para você fazer, né? Então, eu concordo. Eu sou contra, por exemplo, dancinha ou alguma coisa boba, vexatória, só pra engajar. Uma coisa que eu lembro muito era do Lucas Neto, que ele entrou numa banheira de Nutella, essas coisas, sabe? Apelou no nível pela visualização. Eu acho que isso pode ser um tiro no pé, né? Você ter uma viralização de uma forma que seja ruim para sua imagem, né? Então, eu acho que, por exemplo, e algumas são regras rígidas até de um conselho regional, por exemplo. Um dentista não pode ficar fazendo dancinha, um advogado também não pode fazer anúncio dessa forma. Então, eu acho que o certo é que as pessoas tivessem um bom senso, já não precisaria falar desse assunto, né? Mas algumas são sem noção, e aí chega um conselho de ética da OAB e trava aí, segura o cara, né? Então... Eu acho que é por isso a importância de se falar aqui de você contar realmente com social media, com um profissional de marketing, porque é um braço do seu negócio onde você precisa confiar mesmo para sua estratégia digital, né? Então, tava até dando um exemplo aqui, tem uma cliente minha que ela queria muito postar uma trend, a gente postou a trend, mas por que postou aquela trend? Porque é uma coisa que conversa com ela, com a marca dela, com o que ela fala, com os valores dela, faz sentido, entendeu? Pra estar ali no perfil dela, e deu super certo, viralizou, temos mais de 400 mil visualizações ali no post, que foi inclusive ideia dela. Então, assim, não é que toda trend é ruim, mas a gente precisa realmente filtrar. E o seu profissional de marketing, ele vai fazer exatamente esse papel pra você. Então, quando a gente fala que a gente tem que ser, quem trabalha com rede social, né, tem que ser heavy user significa usar muito, né, a pessoa que usa muito. Exatamente por isso, porque a gente vai ver quais são as trends do momento. Tem o XPTO trend, qual eu vou adaptar, por exemplo, pra cliente X, pra cliente Y. Ou então, pra que até a gente tenha resposta quando os clientes falam, eu quero muito fazer isso. Eu falo, opa, calma lá, estamos construindo marca, isso aqui vai completamente ao contrário daquilo que você tá querendo fazer aqui, minha sugestão é que a gente não faça isso. Claro, no final do dia, a conta é do cliente, a resposta final também é dele, então se ele decidir realmente fazer aquela postagem, o social media vai acabar fazendo. Mas eu gosto sempre de opinar nesse sentido, para que os meus clientes saibam que, olha, não estou concordando se é no seu risco se você resolver postar isso. E tem coisa também que é muito time, né, Natália? Faz sentido agora, depois amanhã já não faz mais. Já não faz mais, exato. A trend, ela é pra isso, né? Quando a gente fala de trend, a gente tá falando de conteúdo de alcance, num termo um pouco mais técnico. Então, o conteúdo de alcance serve exatamente pra isso, pra alcançar mais pessoas. Então, muitas coisas interferem no resultado de uma trend quando você vai adaptar, por exemplo, o nicho que você tá colocando, a headline que você tá colocando, né? O título ali que você tá colocando, o horário que você posta, o que é que você tá retratando, porque às vezes é o vídeo de alguém jogando bola, mas o seu vídeo não é jogando bola. Então, pode ser que o seu não dê certo, porque é uma mídia diferente, né? Então são milhões de questões ali, quando dá certo de novo, é um tiro no alvo, assim, tipo 1 em 1 milhão. Você sempre tenta buscar isso, mas você consegue muito resultado sem precisar viralizar, né? Sim. O Wellington Camargo padrinho da minha filha, que está em Curitiba, ele falou, igual o vendedor que lembra do seu nome quando você vai à loja. Então isso é uma coisa também, né, de se você manter esse contato, igual a gente estava citando, de você vir no outdoor e o cara vem atrás de você. É igual ele falando, o vendedor lembrar do seu nome, né, é uma coisa que tem essa conexão. Eu ver você na minha timeline e depois ir ser atendido por você,
cria essa conexão. Uhum. Eu sinto que eu te conheço. Exato. E isso também é um ponto de diferencial, né? Porque imagina, tem ali uma loja que ela posta só foto. E a outra loja, por exemplo, as vendedoras mostrando o produto, uma loja de roupa. A vendedora vai ali, ela vai mostrar. E quando ela vai te atender no WhatsApp, por exemplo, ela vai se identificar. Oi, eu sou a fulana e tal. E você fala, caraca, eu acabei de ver ela nos stories mostrando a roupa que eu quero. Eu tô falando diretamente com ela. Isso já faz com que a experiência do que o cliente tem ali mude também. E com certeza uma boa experiência é um marketing que dura por muito tempo. Com certeza, né? O Fernando falou assim, a Nath não está de rosa, mas está encantadora e lindíssima, né? Eu falei pro Eric que tem alguém falando que eu não estou de rosa hoje, gente. Mas é porque eu tenho muita coisa rosa. E eu falei, hoje eu vou dar um break aí no rosa, mas é muito comum, tá vendo como a construção de marca faz sentido, viu, gente? Nos exemplos que eu tô colocando aqui pra vocês, faz sentido construir marca, porque eu já usei tanto rosa, eu uso muito rosa, que as pessoas veem alguma coisa rosa e lembram de mim. Então, quando eu não estou de rosa em momentos especiais como esse de hoje, já chama atenção. Faz parte da identidade, né? O Eduardo tá perguntando assim, como sempre ele disse, se você não falar ou não publicar, realmente não existe. E virou um fator realmente de decisão, né? Então, ou seja, eu tô pesquisando o seu trabalho, vou dar uma olhada, nossa, mas não tem nada, assim, não tem nada publicado, não tem site, não tem Google Meu Negócio, não tem avaliação. E eu acho engraçado como as coisas mudam, né? Que nem, por exemplo, tô escolhendo um celular para comprar. Antigamente, a pessoa ia ver um review lá do Tech Tudo, da Folha, não sei o que. Agora, o cara mostrando isso no TikTok, por exemplo, mostrando que ele achou, que ele não achou, vende muito mais, porque essa credibilidade da pessoa falando, mostrando, né? E um vídeo de baixa qualidade. Não é um vídeo que a Samsung fez em estúdio e não sei o que, mas as coisas vão mudando ao longo do tempo. A avaliação também, né? Uma coisa, não adianta o que o restaurante está colocando. Eu quero ver o cara que foi lá e comeu e ele colocou a impressão dele, né? Eu acho que é uma coisa legal como as coisas mudam, né? E a gente vai acompanhando, né? O Elton tá falando assim, inclusive tem muitas empresas que forçam com que o colaborador crie perfil nas redes sociais para promover a imagem da empresa. Eu acho que aí pode ser um tiro no pé, né? Se você. A gente já vai entrar mais na questão de direito do trabalho, de contrato de uso de imagem, que também é uma coisa que o profissional de marketing precisa estar por dentro quando a gente atende esse tipo de cliente. Mas é uma coisa que realmente pode dar problema. E eu acho que entra também naquele assunto que você citou, da autenticidade, né? Então, ou seja, a pessoa pode estar um pouco acanhada, ter alguma coisa assim, alguma dificuldade daquela expressão, mas ela está sendo ela mesma, né? Agora, quando você tenta atuar, digamos assim, né? E de uma forma muito artificial, é pior ainda, porque as pessoas vão enxergar, a gente consegue enxergar, né? Inclusive a gente fica deslocado, se a gente vê uma coisa muito fora do eixo ali, a gente não vai ter um efeito reverso, né? Exato. Vai te deixar desconfortável, né? E eu falo sempre que é um tiro no pé, literalmente, né? Porque você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Então você pode tentar maquiar, performar ali no início, até você vai conseguir. Vai chegar uma hora que isso vai ficar ruim pra você, porque o marketing que funciona é o que cabe na sua rotina. Performar o tempo inteiro não cabe na rotina do empresário. Você vai me desculpar, mas assim, se o João Adib tivesse que performar o tempo inteiro, ele não conseguiria fazer que o marketing encaixasse na rotina dele. Entendeu? Então, performar, na minha opinião, é a pior coisa que você pode fazer quando você escolhe começar a compartilhar aquilo que você sabe nas redes sociais. Porque você, literalmente, você vai dar um tempo, você vai falar, tô de saco cheio, você vai desistir e aquilo vai morrer ali. Não vai conseguir sustentar, né? Não sustenta. Não, mas uma coisa que, inclusive, eu anotei pra gente poder conversar, me chamou muita atenção dois casos, né? Você citou da roupa, por exemplo, de ver a funcionária. Eu vi esse caso recente agora da Ana Paula Renault, que fez o esquema com as produtoras de roupa. E a pessoa via ela vestindo a roupa no Big Brother e depois ia na loja e tinha um ensaio fotográfico dela, que eu achei isso genial, né? Mas o que mais chamou atenção recente para mim foi o caso da Juliette, que ela era uma pessoa que tinha uma excelente equipe aqui fora, as redes sociais bombando, contratos já publicitários antes mesmo da menina sair, e porque ela tinha um jeito muito espontâneo, muito divertido, e as pessoas estavam olhando ela lá no Big Brother. Quando ela saiu, ela não queria se mostrar, ou seja, ela estava lá porque as câmeras estavam filmando ela, mas ela não era desse jeito na rede social. Isso jogou lá embaixo engajamentos, contratos, as coisas, porque ela não era tão divertida quando ela precisava se mostrar, né? Então eu acho interessante essa
aprender como funciona o jogo, né? A Ana Paula foi esperta, né? Porque também teve 10 anos antes do Big 10 Brother. anos de diferença deu pra aprender, né, ali. E conseguiu capitalizar para essas lojas de um jeito fantástico, né? E a Juliette era um outro exemplo do contrário, né? Que, ou seja, a equipe dela fez um trabalho excelente enquanto ela estava fora, mas não conseguiu manter não conseguiu sustentar, entre aspas, não um personagem, mas não conseguiu sustentar essa visibilidade que ela teve lá naquela ocasião. O que eu não acho que é errado, porque como a gente tá falando aqui da questão da autenticidade, né, ela seguiu aquilo que fazia sentido pra ela. Ela olhou pra aquilo que a equipe fez muito bem e falou, caraca, eu vou conseguir sustentar isso aqui? Não, se eu for tocar isso aqui, não vai ser eu, entendeu? Tipo, eu não vou conseguir cumprir essas expectativas das pessoas. Então é melhor realmente declinar os contratos, é melhor realmente descansar um pouco a minha imagem, de certa forma, pra voltar mais forte. O Juliette também é uma figura super carismática ali, cantora, que tem uma imagem midiática considerada bem boa no mundo da publicidade, então eu acho que não teve uma que fez certo, outra que fez errado, cada uma seguiu aquilo que fazia sentido para elas, e eu sempre bato nessa tecla de que é importante que os clientes façam isso também. E também você entrou ali como uma pessoa amadora e saiu como uma pessoa famosa, né? Então, você tem que digerir isso, né? Pra poder... Eu acho que isso é importante desse acompanhamento profissional, coisa que aquele Davi Brito parece que não teve e foi muito ruim para a imagem dele, né? Não ter esse acompanhamento profissional. Porque as pessoas acham que quanto maior o alcance, muito mais responsabilidade, né? Cada coisa faz diferença, né? E no caso dele, que tinha um alcance muito grande, né? Uma coisa boba que talvez para os 100 seguidores não faça diferença, é quando você tem milhões, faz. E aí tá a importância de ter um profissional adequado, qualificado, para você poder contar, porque a Juliette tinha uma equipe para isso. E eu sempre falo, né, mais cérebros pensantes, 2 cérebros pensantes é melhor que um. Então, quando você pega e olha para esse profissional, até nas decisões da sua empresa, por exemplo, você olha para um consultor, você olha para um profissional de marketing e você consegue discutir com ele o que é melhor para sua marca, o que é melhor para sua empresa, por exemplo, vocês conseguem chegar em alguma coisa que vai dar muito mais certo do que se você estivesse pensando sozinho. Você pode acertar fazendo sozinho, por exemplo, o Davi Brito poderia ter acertado fazendo sozinho? Poderia. Mas, quando você tem uma outra pessoa do lado em que você pode olhar e confiar, você tem muito mais chance de ir mais longe. Se tivesse dado certo, teria apostado na sorte e deu certo, exato, né? Exato. Mas eu acho que, por exemplo, a equipe da Juliette, da Ana Paula, tirou leite de pedra, porque você não tem controle sobre como a pessoa tá agindo ali, né? Então, por mais que, assim como aconteceu com a Carol Conká, você não tem controle sobre ela lá dentro. Não tem como você brifar ela ali, né? Ou você tenta se antecipar antes, né? Ou você tenta controlar os danos depois, não tem como, né? Exato. Não tem como. Por isso que o profissional de marketing tem que se adaptar o tempo inteiro, né? A gente tá o tempo, as coisas mudam o tempo inteiro, né? Então, se você tem realmente essa base sólida de formação, você vai saber o que fazer. Você vai saber controlar uma crise, você vai saber agir no timing, você vai saber agir ali na pressão de ver, né? Tipo, a conta recebendo hate, acontecendo um monte de coisa, você vai saber o que fazer quando você tem uma formação sólida. Que daí já vai o controle de danos. Exato, exato. É uma coisa tem que estar pronto pra tudo. Ana Júlia falou que, Nath, eu estou fazendo técnico em RH na ETEC também. Como você acha que o marketing pode ajudar o RH a tornar o ambiente de trabalho mais humano? Deixa eu complementar aqui que eu acho que o marketing é utilizado para tudo, né? Então, desde o seu marketing pessoal, que a gente estava falando, né? Desde a sua imagem profissional. Então, como que você acha que o RH pode ajudar nessa... como o marketing pode ajudar no RH, que nem no caso da Ana Júlia aqui? Na formação de marketing, a gente tem uma matéria muito importante, né? Que é a matéria de endomarketing. Endomarketing é o marketing que é feito dentro das organizações. E aí você pode trazer para uma empresa, claro, ou você pode trazer realmente para organizações de caráter comum. Então, grupos, ONGs, em que você consegue coordenar as ações ali para que isso seja benéfico também para o marketing. Então, o RH e o marketing, e o endomarketing, nesse caso, eles vão meio que se entrelaçar ali, de certa forma, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um ambiente de trabalho adequado à NR1 agora, que promovam para as pessoas realmente crescimento, reconhecimento, isso com certeza vira um marketing bom, porque eu acho que ninguém é melhor para falar da empresa X do que quem trabalha naquela empresa. Eu acho... isso vira um grande ponto ali, benéfico para a empresa também em relação ao marketing que é colocado. Eu acho legal do jeito que você colocou também para empresas pequenas, né? Porque primeiro que o impacto é mais rápido, né? Mais fácil de implantar, né?
porque eu trabalhei em empresas que faziam parte do Great Place to Work, melhor jeito de trabalhar, então eles estão pensando naquilo 365 dias por ano, né? Pra não perder o selo, né? Para não perder o selo e ficam tentando ali, vou colocar uma creche dentro da empresa, vou dar uma cesta assim, ficam trabalhando nisso. É claro, tem um interesse, né, de manter essa visão de que é o melhor local para trabalhar, mas não deixa de tomar ações que beneficiam diretamente a pessoa também, né? Por Exato. consequência. Né? Algumas pessoas que estavam acompanhando a gente aqui, eu não consegui ver todos, porque eu não achei que o pessoal estava só no YouTube. Então, a Erika Almeida, da Pluma Modos, acompanhando, Zilda também, a minha esposa, que está lá, né, acompanhando com a nossa bebê. Espero que ela esteja dormindo, a nossa bebê. O Breno Costa, acompanhando a gente, a Karine, o Tula, né, que acompanha sempre a gente, né, Claudinho? O Tula, ele tá acompanhando a gente aqui. O Breno falou assim: Natália, no ambiente digital, quais sinais humanos, como sentimento, percepção, engajamento, você considera mais importante para ajudar numa estratégia política? Isso é uma coisa muito legal que ele falou aqui, e que o marketing político sempre existiu. Sim. Só que ele nunca ganhou prêmios, né? Então, ou seja, eu achei até um cara que era uma referência na ocasião, que era Duda Mendonça, por exemplo, falando que ele reciclava os jingles do Lula porque dava certo e não participava de prêmio em Cannes, né, de marketing político. Ou seja, elegeu o cara, resolveu e pronto. Não porque o objetivo do marketing é exatamente isso. É você chegar no resultado. Chegou no resultado, o que você fez ali, claro, fez com ética, fez com estratégia, o que você fez ali não importa se vai ser repetitivo, se você vai falar 10 vezes a mesma coisa. Chegou no resultado, é o que importa pra gente. E uma coisa que surgiu agora, que eu acho que agora, porque assim, o marqueteiro, né, de político sempre existiu, que nem a gente deu o exemplo do Duda Mendonça e outros caras aí, só que eles nunca foram conhecidos do grande público, né? Só que agora tá surgindo mais marketing político, né? E é uma coisa muito interessante, né? E eu acho que o que ele perguntou aqui, né? Quais são a parte mais importante, percepção, engajamento, eu acho que funciona da mesma forma que você citou, né? Para as outras coisas, autenticidade, a pessoa entender verdade no que você está falando, relevância, né? Eu não gosto muito dessa diferença que as pessoas fazem, né? Então, marketing para pequenas empresas, marketing político, marketing para indústria. Gente, marketing é marketing. Sim. Marketing é marketing. Então, se você tem os fundamentos de marketing, você vai saber trabalhar numa campanha política, você vai saber trabalhar no lançamento de uma marca, você vai saber trabalhar dentro de uma indústria e dentro de um pequeno negócio. Você vai saber, entende? Então, é claro, tendo essa base, você consegue montar estratégias. Exato, claro. Tudo bem, cada área tem a sua particularidade ali, né? As suas próprias características. São coisas normais. Mas não existe uma diferença entre fazer marketing político ou fazer marketing para empresas, por exemplo. Não, você vai fazer marketing da mesma forma. Muito legal. Acompanhando aqui com o pessoal, né? Eu achei engraçado aqui, Zamara falando, eu como advogado devo me posicionar de modo mais contido, discreto. Também surgiu agora uns advogados que fazem muitas, não só piadas, mas falam de forma pouco ortodoxa, digamos assim, né? Então eu fico falando como o cara se livrar de um flagrante, fico fazendo desse jeito, né? Tem que manter uma certa descrição, dependendo do que a pessoa faz, tem que ser mais contido. O que você acha? Eu acho que assim, né, para os advogados, para médicos, nutricionistas, esse pessoal, a primeira coisa que eles têm que fazer é seguir o que o código de ética deles pede. Tá seguindo o código de ética. Existe um conselho regional. Exato, que ele precisa seguir. Então, ali tem as normas e diretrizes que ele precisa seguir. E como profissional de marketing, eu também sempre gosto de estar me atualizando nesse sentido, para que eu não induza nenhum cliente desses nichos que são um pouco mais comprometedores, porque realmente, gente, o conselho vem para cima. Sim. O conselho vem pra cima, eles estão de olho. Odontologia, medicina. Exato, sim, eles vêm pra cima mesmo e não interessa. Mas foi meu social media que postou. Não interessa, entendeu? Porque acaba acontecendo muito isso. Então, não, o dentista mesmo. Não fui eu que fiz, foi meu social media que fez. Tudo bem, mas no final das contas é o teu nome, a tua clínica, a tua profissão ali. Né? Então, você precisa levar... que vai ser penalizado. Né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, não precisa fingir ser quem você não é. Então, vou dar até o próprio exemplo da Isamara aqui, então ela vai ficar muito feliz com isso. Mas ela é uma pessoa super divertida. Se eu vejo, por exemplo, eu, Natália, que conheço a Isamara, vejo um vídeo dela, sentada, assim, de terno, gravata, explicando em termo técnico, eu vou falar, meu Deus, quem é essa? Eu não conheço. Mas se ela tá seguindo o código de ética, e ela faz uma brincadeira, e ela explica em linguagem simples, e ela traz um caso que ela já atendeu, isso faz com que a pessoa que tá ali fala, caraca,
tem uma conexão com essa pessoa. Ela é uma pessoa, entendeu? Ela não tá ali sentada lendo alguma coisa na frente dela, falando só em juridiquês, por exemplo, ela sendo advogado. Então, Sim. tá seguindo o código de ética? Perfeito. É isso que precisa. Você não precisa ser, mais formal, precisa ser mais formal porque eu sou advogado. Ou então precisa ser mais palhaço porque eu trabalho com recreação de festa infantil. Não precisa. Você tá seguindo aquilo que faz sentido pra você. E no caso dessas profissões que tem o código de ética, tá seguindo o seu código de ética? Perfeito. Você precisa fazer aquilo que faz sentido pra você, porque senão você não consegue sustentar a longo prazo. E a pessoa cria muito conteúdo, não consegue manter, né? Fica aquele voo de galinha, enche de coisa, depois fica um ano sem Exato. colocar nenhuma informação, né? Ele está citando aqui, o Wellington Camargo falou, na área de desenvolvimento de software isso acontece muito, tem sempre que deixar visível nas buscas do Google, né? Era uma coisa que ele precisa, eu acho muito interessante essa diferença, né, do que você ser visível quando a pessoa te procura, né? Inclusive eu estou para trazer aqui, Claudinho, de uma desentupidora, né, que fica em Atibaia, porque sempre também estudei sobre isso, que era um dos cliques mais caros que existiam, era a desentupidora, porque ninguém pede uma desentupidora para semana que vem, pede igual a gente aqui, Agora. pede para agora, né, então Agora. o valor do clique é muito rápido, né, e o valor é muito caro, né, muito, muito caro, né, e aí ele estava citando aqui essa parte do Google, e realmente tem muito aquela coisa, né, eu acho interessante esse trabalho de presença, de marca, como ele deu exemplo também, da pessoa procurar lembrar quando precisar. No caso lá da Filtratempo acontece isso também, Claudio, de assistência técnica, né? Ninguém fica procurando assistência técnica se não está quebrado alguma coisa. Mas quando você mostra muito seu trabalho, quando você precisar, né? Vão lembrar de você. Eu acho que o desenvolvimento de software é isso também, né? Você tem que ter as duas coisas, tem que estar no Google para quando o cara te procurar ativamente, e tem que estar ali para aquele público-alvo ali, para aparecer nas redes sociais também, né? E hoje a gente tem uma coisa muito legal, que é a questão do GEO, né? Do Generated Content ali, que você consegue fazer e indexar uma coisa na outra. Então, hoje com as inteligências artificiais recomendando conteúdo digital cada vez mais, quanto mais conteúdo digital se tem em blogs, em Instagram, nas próprias redes sociais mesmo, você consegue fazer com que o próprio Google indexe você ali sem pagar R$1. Então, por exemplo, para desentupidora, por exemplo, seria uma ótima sacada, porque aí o que ela vai fazer? Ela diminui o custo dela ali nos cliques que ela tem, e ao mesmo tempo ela continua em primeiro ali quando o cliente pesquisar o nome dela. Porque o Google entende um conteúdo relevante, é isso que o cara tá perguntando, né? Exato. Então, não só porque o cara... Eu acho que o Google não sei tanto, mas o Instagram, o Facebook, todos eles prezavam muito pela experiência do usuário. Então, você injetou muito dinheiro torto, você vai sumir com o seu dinheiro, né? Exato. Porque ele dá muito mais preferência para quem entrega uma boa experiência para o usuário do que só injetar dinheiro, né? E para quem é consistente, então não adianta nada você injetar lá uma bolada de grana durante um mês só. É muito mais relevante você injetar ali sempre durante vários meses, um valor um pouquinho menor, mas que você consiga ir fazendo ajustes, entendendo como é que funciona, para quem está sendo distribuído, porque máquina por máquina, isso vai mudar o tempo inteiro, mas assim, é muito importante você saber para quem aquilo que você está impulsionando ali com o dinheiro que você está colocando está chegando, então entender isso, eu acho que é uma das principais partes para fazer com que você diminua o custo dos cliques e ainda assim se manter relevante ali quando você está investindo dinheiro. Com certeza. A Viviane falou assim para você, queria ouvir de você, para alguém que enxerga a rede social como entretenimento. É possível utilizar de quais outras estratégias de marketing para vender o peixe? Ou só as redes é a única forma? Essa questão do entretenimento, as pessoas estão ali já naquele staff, rolando, né? Acho que é mais ou menos essa pergunta para ela, né? Então, as pessoas só estão vendo como um entretenimento, se tem uma forma de utilizar ela para vender, digamos assim, né? Eu acho que tem que, para tudo você tem que ter um olhar profissional, né? Pensar, se dedicar um pouco ali, não fazendo de forma completamente aleatória, né? É claro, a gente tem que trazer uma pegada de entretenimento, porque ninguém entra nas redes sociais para comprar alguma coisa. As pessoas entram realmente para saber o que tá acontecendo na vida do outro, para ver as novidades, a rotina, ver alguma indicação que um ou outro ali tá fazendo. Então é para isso que elas entram nas redes sociais. Então a gente precisa realmente que o nosso conteúdo digital, quando a nossa finalidade é atrair clientes pelas redes sociais, que ele tenha um pouco dessa questão de entretenimento mesmo, que a gente leve isso em consideração.
Mas, para além do que a Viviane perguntou aqui, eu acho que não é só a rede social que traz resultado hoje em dia. Então, tem gente que, por exemplo, que não usa rede social. Mas aí a pessoa tem um blog, porque ela gosta muito de escrever textos, ela tem um blog. E ainda assim ela tem resultado. Ou então a pessoa é viciada em eventos e estar perto de pessoas, em rodas de conversa, e ali ela acaba tendo muitos contatos. Ela fez um marketing offline e não precisou da rede social. Mas o que eu gosto sempre de lembrar, tenha pelo menos a rede social estruturada. Por quê? Hoje o cartão de visita não é aquele papelzinho que você bota na carteira. Qual é o seu Instagram? É. A pessoa vai fazer essa E pergunta. é igual a gente falou, né? Você não ter nada, pega muito mal. Exato. Então, ter pelo menos ali uma movimentação sobre quem você é, o que você faz, seus principais diferenciais, aquilo que você entrega, seja lá o produto ou o serviço que você vende, é muito importante. Então, e outra, tem muita gente que confunde, né? Eu preciso estar ali o tempo inteiro. Não. Você precisa falar do seu trabalho o tempo inteiro. Isso sim. Mas você não precisa estar ali o tempo inteiro. É para isso que serve você contratar um social media, um profissional de marketing. É para isso que serve você ter uma estratégia digital focada naquilo que você vende. Porque quando a gente fala, tipo, precisa aparecer também. A pessoa acha que ela vai ter que mostrar o que ela comeu, ela levando o filho na escola. E não é assim que as coisas funcionam. Então, se você não gosta de aparecer, se você não gosta de câmera, por exemplo, é uma coisa que eu sempre acabo comentando com pessoas que chegam até mim. Você pode gravar um áudio e ter uma imagem sua com um áudio seu, se você gravar áudio normalmente. Você pode, por exemplo, participar de uma roda de conversa. Enquanto você está nessa roda de conversa, você posiciona o seu celular ali do lado para te gravar e você já tem esse material para usar. Então você não precisa necessariamente sentar, montar um roteiro para você poder gravar um vídeo. Não, tem outras formas de fazer quando você não quer usar rede social ou não quer ser um heavy user de rede social. Sim. Dá para adaptar. Perfeito. A Viviane está falando assim que essa questão da dancinha pega muito para ela, principalmente profissionais super estudados apelando para essa tal estratégia, e não é necessário, né? Que nem você acabou de dar esse exemplo, né? Uhum. E o Hélito falou assim que sempre dizem que os melhores horários para postar nas redes sociais é durante a manhã. Eu tô vendo uma nova trend agora, desses profissionais que ficam aparecendo para mim, falando, hashtag, não faz diferença. Tal coisa, o horário, faz diferença. Compartilhar o Reels no Story, não faz diferença, né? Essas coisas são muito dinâmicas, né? Uhum. Então, existe alguma regra escrita em pedra ou não, né? Sabe o que faz diferença, até pegando um gancho? Um olhar personalizado. Sim. Ontem, inclusive, eu comentei sobre isso nos meus stories, né? Tô sempre ali mostrando os bastidores da minha atuação profissional. E eu comentei que eu fiz um post, realmente, um post de uma tela, em que as pessoas normalmente falam, post estático no Instagram não funciona mais. E eu coloquei 2.000 visualizações num post estático. Mas por quê? Porque eu passei 3 meses testando aquele formato de conteúdo. Diferentes horários, diferentes imagens, diferentes legendas, diferentes hashtags. O que eu vou fazer ali? Eu testo. Por quê? O que dá resultado é testar. Marketing é teste, gente. Já falando isso pra você. Não é uma ciência escrita em pedra. Algoritmo muda o tempo inteiro, o comportamento das pessoas muda também. Então, ter um olhar voltado para essas mudanças é muito importante. E a gente só consegue fazer isso testando. Então, por exemplo, o melhor horário para postar é de manhã. Quem falou? Não, o meu profissional de marketing falou porque ele estudou a minha conta, ele testou ali na minha conta e ele viu que o melhor horário era de manhã. Então a gente vai postar de manhã a partir de agora para maximizar o resultado. Pode ser o comportamento do público dele. Exato. Agora não dá para falar para você assim, tipo, na minha conta funcionou à noite. Então você vai postar à noite também. Não tem como fazer isso, porque o que faz a diferença é o olhar individualizado, personalizado e analítico, usando os dados a nosso favor. É igual eu tenho uma parceira que é a Lina, do Jornal Visão de Negócios, né? Ela falou uma vez, como que sua rede social cresce tanto? A do Portal Conecta Nazaré cresce porque primeiro que ninguém de nós, os seres humanos, consegue competir com notícias, são coisas que não sou eu que crio, né? E também tem essa questão da curiosidade do ser humano, que a ideia de criar o portal Conecta Nazaré foi trazer notícias próximas da pessoa. Então ele quer saber do cenário político nacional, de coisas que caiu um avião, alguma coisa assim. Boa parte disso ele vai ver numa notícia que virou commodity, vai estar no UOL, na Folha, na Globo, em qualquer um. Mas capotou um carro aqui na Nazaré Paulista, no Trevo, capotou alguma coisa em Atibaia, aconteceu alguma coisa assim, que está próximo da nossa convênio, gera muito mais interesse. Então, ou seja, não tem nada no mundo, eu vou falar, vai ser mais interessante do que alguma coisa que aconteceu na cidade. Exato. Então, a dinâmica das pessoas é diferente. É claro que a gente sabe que tem muitas coisas que atrariam mais atenção, mas não é moral pra gente. Por exemplo, a gente pega notícias criminais, né? Acontecem, fatos da vida que acontecem, mas a gente, desde o Claudinho também pegava, evitar
da gente criar um sensacionalismo com aquilo. Então, colocar imagens que sejam muito que sejam ofensivas, né? Vamos supor, alguém acidentado, a familiar daquela pessoa. Então, você tem várias maneiras, né, Claudinho? Eu aprendi isso muito com o Claudinho, de dar uma notícia sem queimar a fonte, sem acabar entregando a fonte, sem ser ofensivo com aquela pessoa que foi vítima. Sem um conteúdo sensível, né? Então, e sem a própria rede social. Vai bloquear se colocar alguma coisa com derramamento de sangue, enfim. Sim. Então, esse comportamento da rede social é um interesse do ser humano, né? A gente só que não vai fazer tudo aquilo a troco de audiência, a troco de coisa, né? Então, eu mesmo também não tenho controle exatamente. Sei que uma polêmica, né, Claudinho, vai dar mais engajamento, mas essa polêmica eu tô colocando de uma maneira correta? Eu tô colocando um fato realmente como ele tem que ser retratado? Ou é alguma coisa que eu sei que eu tô apelando, né? Então, a gente tem que ficar balizando dessa forma, né? Ser ético é muito bom, porque vira ponto de diferenciação também. E para notícia, manter essa consistência, né? Porque você tem que apurar os fatos e tem que criar notícias, né, Claudinha? Porque uma coisa é ficar recompartilhando o que a Você tem a vanguarda... informação, né? Mas aí tu transformar isso em notícia. Ficar recompartilhando o que a vanguarda colocou. Mas, por exemplo, ir lá na estrada, ver onde o ônibus ficou ao lado da escola é uma coisa que a gente consegue fazer, ou seja, a vanguarda não vai vir aqui toda vez. Então, criar notícias exige um esforço, exige um compromisso, né? Algumas coisas que eu não queria deixar de citar, né, apesar de não ter uma conversa curta com você, né, mas essa questão do prêmio das empreendedoras paulistas em 2022, já tem um tempinho, eu queria que você falasse como que foi esse prêmio. Em 2022, eu até hoje sou a mais jovem a receber esse prêmio. Sim. O Prêmio Empreendedoras Paulistas reconhece a cada ano 2 empreendedoras de cada cidade aqui do estado de São Paulo. Eles têm outras edições também, as empreendedoras paranaenses, as empreendedoras cariocas. E em 2022, eu fui a mais nova a receber este prêmio, representando a cidade de Atibaia. E para mim foi como uma confirmação de que eu estava no caminho certo, né? Então, receber esse prêmio aos 18 anos de idade, já estando ali há 2 anos, né, no mundo do empreendedorismo, só reafirmou pra mim que era realmente aquilo que eu queria fazer da vida, que dava certo, né, e que por mais que as pessoas que estivessem ao meu redor, muito pela internet também, que foi uma época que eu comecei a receber bastante hate, porque eu era muito nova, né, então, sendo muito nova, eu sempre falo, as pessoas esperam... E você tinha hate, Zé? As pessoas esperam que chegue na mesa, assim, chegue na reunião, uma pessoa de 20 e tantos anos de experiência e chega eu com 20 e tantos anos de vida, né? Isso incomoda muita gente, ver uma menina tão nova, né, conquistar esses espaços, estar nestes lugares, então, isso acaba incomodando. Então, naquela época eu tinha acabado de sofrer um hate muito pesado, assim, nas redes sociais, inclusive, mas foi uma reafirmação pra mim de que eu ainda teria muito que conquistar, de que empreendedorismo estava realmente na minha veia ali, e de que esse era um caminho pra eu seguir. O próprio Empretec, né? O Empretec, quando a gente acaba ele, né? Parece que tirou um container de cima das nossas costas, né? Porque de maneira proposital leva a gente à exaustão, né? E também queria que você citasse. Você falou que foi um divisor de águas, tá? Eu acho que o empreendedorismo é muito solitário e ali é um momento que você consegue enxergar pares, assim, né? Pessoas que também passam por uma... Eu tinha muito isso, né? Eu tô 2 horas da tarde, tô dormindo em casa. Tem Empreteco também? Também. Aí sim. Você tá em casa, inclusive eu citei isso lá, né? Eu tô em casa, às vezes dormindo 2 horas da tarde, mas eu tô trabalhando às 11. Então é uma maneira que eu achei pra dar uma folga ali, às vezes eu tô fazendo uma coisa, às vezes eu vou viajar que nem o Wellington que tá acompanhando a gente aqui, vou viajar numa sexta-feira, então, ou seja, e tô trabalhando no domingo. É a forma que eu encontrei de trabalhar de forma leve, né? Mas isso é uma coisa muito solitária pra gente, né? Porque eu entendo, se você falar isso pra mim eu vou entender, mas pros meus pais que foram funcionários públicos, nunca vão entender isso, né? Então, eu achei muito legal em Empretec por causa disso também, né? São pessoas pares, e ali, por mais que eu cheguei num carro popular, chegou outro numa BMW, chegou outro numa Hilux, né? Tinha isso também, mas ali dentro meio que tava todo mundo no mesmo nível. Né? Eu queria que você falasse um pouco da experiência do Empretec, o que pode falar. O que pode falar, é isso aí. Eu sou muito grata por ter tido essa experiência, né? Eu fiz a última turma que teve em 2025 em Atibaia, São Paulo 147. E
Um beijo pros meus pais em Pretex que estão aqui me assistindo. Eu compartilhei com eles ali no grupo. Eles estavam em polvorosa também no grupo que a gente tem até hoje, em que a gente se reúne, que a gente se apoia. Eles são pra mim fundamentais. Esses pais são pra mim fundamentais. Porque, querendo ou não, mais uma vez, eu sou a mais nova do grupo, então a caçulinha de todos eles ali. E eu falo que eu valorizo uma coisa que eles têm que eu não tenho, que é a experiência. Então, empreender sempre foi a minha forma de trabalhar. Eu não conheço outro jeito, mas eles conhecem. Ter falido um negócio nunca aconteceu comigo, mas tem gente que tá ali que isso já aconteceu. Então, saber que eu tenho uma rede de pessoas próximas, igual você falou, que eu consigo reconhecer características importantes do mundo do empreendedorismo, e que eu sei que eu posso pegar o telefone e ligar a qualquer momento e falar, pelo amor de Deus, me ajuda, é muito importante. Então, ter feito o Empretec pra mim foi realmente um divisor de águas, assim. Eu tenho mais alguns selos ali, não fui ali a pessoa que leva o troféuzinho pra casa, mas eu fui uma das com maiores destaque ali e sou muito feliz de fazer parte desse universo hoje em dia. Que legal. Eu gosto muito do Empretec, sou muito fã, né? Preciso recapitular alguns ensinamentos, porque ali naquele momento você vive de maneira muito intensa, né? Mas não deixar isso acabar, até porque a gente não pode fazer de novo, né? Exato. É uma curiosidade legal, né, gente? O CPF bloqueia lá, não sei se vocês sabem, mas o Empretec você faz uma vez na vida. Então, eu e o Eric, a gente não pode fazer nunca mais, nem aqui, nem em nenhum outro país, porque o Empretec é uma metodologia aplicada para empreendedores no mundo todo, e você só faz uma vez na vida. Então, se eu quiser me encontrar com empretecos em qualquer outro país, eu consigo, eu só não consigo fazer o curso de novo. Exatamente. E uma coisa legal que o Sebrae estava desenvolvendo um pós-Empretec, né? Então, se eu não me engano, eles têm a Empretec Arena. A Arena, o né? Arena. E dentro do Arena tem mais um. Que se eu não me engano, tem eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um outro nome ali, que quando você já passa pelo Arena, você faz esse que é só dos exclusivos mesmo. Tem que querer muito ser Empretec. Que legal, muito legal. E aí, eu ver quem tá comentando aqui ainda, né? A Viviane falou assim que... ela falou assim, a gente tá falando da dancinha. Quem tá acompanhando aqui, excelentes dicas, Fernanda Bueno, que eu sou fãzaço da Fernanda. Eu também, eu comecei a acompanhar o Empreendedor do Interior por conta do episódio da Fernanda. Que legal, eu sou fãzaço dela, fez Empretec comigo. Né? E ela, engraçado que ela trabalhou muitos anos no Sebrae e não fazia Empretec, né? Fez só quando realmente ela saiu do Sebrae, né? Inclusive, até uma curiosidade pra você, Erickson. Meus episódios favoritos são da Fernanda, da Elaine, do Jornal Visão de Negócios, e o da Vanessa, da Nutrimax, que fez o Empretec comigo. A Vanessa, a Adriele fez com o Leandro. Esse pessoal todo fez comigo o Empretec. Eu acompanhei pelos bastidores, assim, eles estavam lá exaustos. O suor, as lágrimas, né? Nossa, e aquela semana pra mim foi... Nossa, realmente foi... O Claudinho, foi quando teve... o encontro da Viviane lá em Bragança, que teve o encontro de mulheres empreendedoras, que eu fui dar apoio, fui levar equipamento, saí do Empretec, fui até Bragança, voltei 1h da manhã, nossa, aquele tava... Não, eu falo, né, assim, já escrachando pro pessoal mesmo, né, ainda mais eu com essa questão da síndrome da impostora, eu falo pra todo mundo que depois do Empretec eu tive uma única certeza na vida, eu nunca mais vou ficar sem dinheiro. Nunca mais, porque o que a gente faz em uma semana, juro pra vocês, gente, em 5 dias, porque o meu Empretec já é o novo modelo 5 dias. Em 5 dias, tipo, você realmente vê ali você consegue perceber quem tem empreendedorismo no sangue mesmo e precisa botar pra circular, quem ainda precisa de um pouquinho de injeção da veia empreendedora ali, e quem já tá deslanchando e vai puxando o resto do pessoal. Então. Não, e é engraçado como tem gente que faz dinheiro, né? Teve um grupo lá que o cara fez 7 mil, 8 mil reais no Não, eu lembro que o meu orientador, ele falou que ele já viu uma empresa fazer 156 mil reais. Nossa, em uma semana de Empretec. Você vê como é a conexão do cara. Tem um reality show americano que tirava tudo do cara, falava, você tem, sei lá, 100 reais e você precisa fazer um negócio de 1 milhão em não sei quanto tempo. Né? E você não pode ficar usando sua rede de contatos, você não pode ficar fazendo nada, porque... Isso é conquistado. O cara dá um telefonema, ele resolve isso, né? E aí esse cara, ele foi lá, daí ele ficou dentro do carro, dormindo dentro do carro, e pensando o que ia fazer. Aí ele pegou um dinheiro lá, eu não lembro o que ele fez, pegou uma coisa do ferro velho, trocou por outra coisa, depois ele vendeu, comprou um carro, e ele foi fazendo isso. Nossa, impressionante como o cara chegou ali
Na meta, né? Ele chegou, o que ele vendeu, o negócio que ele vendeu, ele construiu, fez uma hamburgueria e vendeu por 800 mil, se eu não me engano, a hamburgueria. Não chegou na meta de 1 milhão, mas era Bem um ensinamento, próximo, assim, tinha 100 dólares, né? era um ensinamento, assim, absurdo, né? Uhum. Assim como a série O Sócio também, né? Que ele pega um negócio e ele faz uma mudança simples, alguma coisa que o cara não tá vendo, o cara fica correndo atrás ali, fica patinando, ele chega e, você tá fazendo muita torta de maçã verde, né? Porque é a nossa especialidade. É o que mais vem? Não, não é. Então por que você faz torta de maçã Tá verde? vendo como mulher de fora é muito importante? Ter mais um cérebro pensando é muito importante no mundo do Exatamente. empreendedorismo. Então, quando a gente tem esses grupos, por exemplo, como eu falei dos Empretex, né? Que você pode ligar realmente, você pode contar com eles, é muito importante, porque é isso. Quando a gente se reúne, né? Eu, meu grupo de Empretex ali, isso acaba acontecendo várias vezes. Tipo, alguém tá falando um problema, você fala, meu, eu tô passando pela mesma coisa. E tipo. E aí vem alguém e fala, não, resolve assim, assim, assado, eu já passei por isso, pra mim foi assim. Teve até um momento na nossa última reunião que foi bem legal, a Nayara, ela é dona de uma clínica de estética em Atibaia, e ela tava dando uma dica de comercial, tinha um outro empreiteco ali com uma dificuldade de comercial, e aí ela começou a falar, e aí parecia que tava todo mundo hipnotizado, assim, sabe? Tipo, caraca, isso dá pra aplicar pra mim também. Então é muito importante ter essas cabeças pensantes, olhando o seu negócio do lado de fora. Porque todo empreendedor tem seus pontos cegos, né? A gente nunca vai conseguir olhar 100% tudo que tá acontecendo. Sim, exatamente. E tem essa parte que você falou desse companheirismo, né? A pessoa vive algo parecido com você, então ela vai conseguir entender muito mais do que você falar com o seu marido, do que falar com a sua mãe, né? De que não enxerga as coisas do mesmo jeito. Exato. Eu falo que pra mim essa era uma das grandes dificuldades, né? Como na minha família não tem nenhum empreendedor. Pra não dizer que não tem, deixa eu corrigir aqui, antes que... Algumas pessoas fiquem bravas comigo. O meu bisavô era um empreendedor. Meu bisavô faleceu em 2011, um pouco antes de eu me mudar para Atibaia. Mas ele era um empreendedor nato. Ele morava na parte de cima e tinha um bar na parte de baixo. Então, era a referência mais próxima que eu tinha. Mas eu não tava... Infelizmente, não tinha mais ele aqui para perguntar como é que acontecia, para cobrar o cliente que comprou afiado, para realmente ter lucro ali, já que o imóvel já era dele, por exemplo, não era alugado. Então, é a referência mais próxima que eu tenho. Então, conversar sobre essas questões dentro da minha família, pra mim era impensável, porque não tinha ninguém que eu conseguia trocar de igual pra igual. Então, por isso eu sempre fui buscar do lado de fora, né, de fora das pessoas que eu conhecia de primeiro momento, pra quem eu pudesse realmente fazer uma ligação, pra quem eu pudesse contar nos momentos difíceis e também pra quem pudesse me auxiliar a crescer e continuar. Com certeza, né? É muito, muito legal isso. E essas construções que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Essas conexões, né? E manter elas, né? Que é difícil, né? Bom, eu vou só completar algumas informações aqui, né? O Wellington falou que recentemente a China restringiu determinados assuntos que sejam disseminados apenas por pessoas especializadas naquele assunto. Ele deu um exemplo aqui de informações médicas, por exemplo, né? Eu acho que é uma tendência a você segurar um pouco isso, porque, como eu dei o exemplo do encapsulados, aí vai ter o Ozempic, o Mounjaro, e aí vai ter muita informação sem controle que pode acabar virando problema de saúde pública, né? Exato. Como é a questão da propaganda das bets, né? Que já é classificado como questão de saúde pública, né? E não necessariamente como algo regulamentador. A gente tem ali uma briga, né, com o CONAR e com o próprio STF para que seja, inclusive uma pauta da senadora Damares que em tese joga num campo que propõe essas questões, né? Mas que hoje ela o projeto dela sendo contra essa propaganda de bets, o que é muito interessante, porque vai muito de encontro com essa questão que o Wellington trouxe da China e da regulamentação das redes sociais, né? Que na minha opinião seria ótimo. Se a gente só tivesse realmente especialistas falando sobre aquilo que eles estudaram para falar, a gente teria um ambiente digital muito melhor e muito mais rico, que a gente podia aproveitar e não necessariamente ficar duvidando daquela informação que a gente está recebendo ali. Porque tem muita pseudociência, tem muita coisa assim, né? Mas o que eu acho um problema dessa bet foi exatamente isso, né? O Congresso aprovou pensando na arrecadação, mas o dano foi gigantesco, né? Você vê, virou caso... Inclusive para desvio dessa possível arrecadação que eles colocaram, né? Tem até uma notícia de que... lavagem de dinheiro. Não, de lavagem de dinheiro e de pessoas que realmente usam o dinheiro, por exemplo, de benefícios sociais para investir nisso. Então meio que virou uma faca de dois gumes, sabe? Tipo, deixa fazer propaganda porque a arrecadação de imposto é maior, mas ao mesmo tempo eu tô liberando renda aqui do outro lado que tá sendo usado, meio que tá
tá virando. E aí é nesse bololô que faz Você vai ter que um possível crime. investir dinheiro da saúde, por exemplo, para reparar esses danos, né? Então, que muitas vezes, vamos e convenhamos, é irreparável, né? Que fica ali, a pessoa fez não um consegue estrago sair. absurdo, né? Exato. E ele tá falando assim, se você acha que se isso... Ela acabou de responder, né? Essa questão do... Se tivesse exatamente esse um pouco mais de critério, com certeza muitos perfis seriam derrubados dessa pseudociência, esse tipo de coisa, né? E a Ivone falou assim, a avó está ali assistindo e ama você falando e esclarecendo. Parabéns. Ah, minha outra avó me assistindo também. Um beijo para os meus avós que estão aqui me assistindo hoje. E o Elito falou assim que a gente, citando o Empretec, faz ele lembrar da prova do aprendiz, né? Onde os participantes tinham que trocar itens até chegar a determinado valor, que é o que eu citei desse reality show, né? Então, é isso, né? Eu tenho muita coisa aqui ainda que eu deveria ter citado, né? A gente ainda nem caiu muito aqui nessa parte da inteligência artificial, que é uma coisa que está acontecendo muito, né? Impactando muito. Inclusive, as pessoas acham que vai ter condições de fazer tudo pela inteligência artificial, mas você mesmo esclareceu um pouco que é isso que vai fazer o trabalho humano ser mais valorizado, né? Essa artificialidade, né? Porque o que a gente tem em relação a marketing de inteligência artificial é artificial. Literalmente artificial. Hoje em dia você já consegue bater o olho, você sabe se aquilo foi feito num chat GPT, num Claude, num Gemini da vida, ou se aquilo realmente foi feito por um designer, por um profissional de marketing, por um redator. Então as pessoas vão valorizar o quê? Aquilo que a produção humana, né? Aquilo que a pessoa pensa, que a pessoa fez com intenção, com a autenticidade, com os valores da marca dela, com a mensagem que ela realmente quer deixar pro mundo, e não aquilo que ela jogou lá, copiou e colou. Né? Eu passei por uma situação complicada. Eu sempre... Pela rede social WhatsApp mesmo, eu sempre escrevi corretamente. Eu nunca gostei de abreviar as coisas. Nunca escrevi VC, não sei o que. Eu sempre escrevi de forma... Certeza que acharam que era chat GPT quando você estava usando travessão, né? Também. Aconteceu comigo. Agora, as pessoas escreverem de maneira... Claro que as pessoas abusam daquele buzzword, né? Aquelas palavras técnicas, essas coisas. Mas... virou que o cara precisa escrever errado para mostrar que é ele mesmo escrevendo, né? É um cúmulo do cúmulo, né? É o cúmulo do cúmulo. Vamos todos escrever o certo, o bom português, né? No que for necessário, claro. Uma mensagem do WhatsApp, depende se for da parte da sua personalidade, tudo bem. Mas é uma coisa mais informal. Mas quando tiver que ser um conteúdo de rede social, por favor, vamos escrever o português correto, mas não de forma que dê ali a impressão de que aquilo é uma inteligência artificial. Não vamos demonizar o travessão. Por favor. O que eu deixei de citar aqui, Natália, que você gostaria que a gente tivesse citado? Eu acho que nada, Eric. A sua condução é sempre muito boa. Já, como eu falei, acompanho já aqui o Empreendedor do Interior, então já imaginava como seria, mas me surpreendeu. Parabéns pela condução. E espero que a gente tenha respondido as perguntas do pessoal aí do chat. Quem tiver mais perguntas, gente, mandem na minha rede social. Eu respondo a todos, e quem me conhece sabe que é a todos mesmo. Eu só vou dormir todos os dias, com todas as conversas respondidas, com todos os directs respondidos. É uma coisa que às vezes não dá, óbvio, porque eu sou uma humana, ainda não sou um robô. Embora às vezes pareça, mas eu faço questão de responder todo mundo. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao que eu faço, ao que eu sei, pode me mandar mensagem. Eu sou essa mesma pessoa aqui. Eu vou te mandar um áudio, vou te responder. E aí a gente sana isso, porque aqui é um tempo limitado, né? Não tem como claro, a ideia falar aqui de tudo. Citar um pouco, né? Falar um pouco dessa parte da sua experiência profissional, dessa parte que a gente precisa. Mas o que eu acho interessante que nem a gente falou da autenticidade, conhecer um pouco de você, né, para que as pessoas possam entrar em contato, conhecer mais, né? E confirma, Eric, não é a mesma pessoa? Tá no vídeo? É a mesma pessoa, a mesma pessoa. Só que ainda bem que não de pijama. É isso, gente. Eu não apareço lá de pijama, porque eu sou transparente a este ponto, tá, gente? Mas... Uma coisa que a Érica colocou aqui, nossa, estou adorando essa dica, você vai adorar mais ainda acompanhar ela nas redes sociais, Érica, que é da Plume Store, uma loja maravilhosa aqui de Nazaré Paulista. Então, amanhã vai estar disponível esse episódio, vai estar as redes sociais da Natália, mas como você mesmo disse, Natália Andrade, MKT, em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais, gente, me procurem por lá. E ela tem um conteúdo riquíssimo. Se você gostou das dicas dela, Érica, você vai gostar mais ainda do que ela publica, da rotina que ela publica sobre o trabalho dela. Então é isso. Amanhã a gente vai estar disponível no YouTube em melhor qualidade. Vai estar disponível também no Spotify para quem quer acompanhar sem a imagem, né? E esperem ver
a Natália junto comigo e outras vezes, inclusive agora, no próximo mês, a gente vai ter o segundo encontro de mulheres empreendedoras de Nazaré Paulista. Uma das coisas que mais foi falado foi a dificuldade de marketing em redes sociais, que, como a gente fez o evento ano passado, esse ano a gente mandou para elas um formulário com a dificuldade que elas mais têm nos negócios dela. E 30% era marketing em redes sociais, né? Então, a agência Digital Scale vai falar sobre esse assunto, vai ter outros assuntos como dificuldade financeira e também conseguir clientes, né? Mas eu quero que você esteja aqui. A Fernanda Bueno vai estar também, né? É uma das palestrantes. E quero que você conheça esse ambiente que a gente criou aqui. Como eu disse, em Atibaia tem muitas outras coisas além daqui. Grupos empresariais, notícias, tem muito mais oferta. Nazaré Paulista, uma coisa que é rotineira lá como grupo de mulheres, aqui é uma coisa que a gente teve que trazer. Né? Então, que ainda é recente, né? Novo. É claro que eu fico nos bastidores, mas tento promover para que esse tipo de evento aconteça e para que elas se sintam amparadas em relação à rede social, em relação a qualquer outro assunto que as mulheres empreendedoras têm. E a gente tem um número significativo aqui, eu acho que é um recorte nacional, né? Tem muitas mulheres empreendedoras que começam com uma renda extra, alguma coisa assim, então é importante a gente ter essa visibilidade. Então, tá convidada, né, para esse evento. Com certeza, batendo com a minha agenda, eu estarei presente com toda certeza. Com certeza. Então é isso, gente. Eu queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente através do Facebook, através do YouTube, o pessoal acompanhando bastante aqui. A Ivonete falou, ó, a vovó está ali assistindo, amo você explicando muita coisa, e a simplicidade e a alegria, Deus te abençoe. Amém. Obrigada, vovó. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando este podcast. Como eu falo ali, e o Eric mesmo comentou, eu sou bem transparente, gosto muito de mostrar minha rotina. Então, não sei fingir costume, eu tô muito feliz de estar aqui e espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa, me acompanhando lá nas redes sociais. E um agradecimento especial a todo mundo que já me acompanha há muito tempo e que tá aqui, o pessoal da Inglaterra, o pessoal de São Paulo, que faz questão de estar sempre comigo, os meus amigos do TLC, da igreja, todo mundo que os empretecos que também estavam ali em Polvorosa. Então, muito obrigada por terem realmente incendiado este chat no dia de hoje. Pegou fogo aqui. E obrigada ao Eric pelo convite e por me receber aqui no Empreendedor Anterior. E eu quase que esqueço aqui do brinde, né, de você veio pra cá, então é o brinde de que você esteve aqui. Né? Eu amo canecas, gente! Como vocês descobriram? Então, ai, que demais! O selo de que você esteve aqui. Que lindo! Muito obrigada, gente, pelo carinho. E aí tem um caderninho da Filtra Temp também, que é um brinde nosso, né? Um brinde da Filtra Temp. Opa, bati no microfone. Olha que bonitinho. Eu amo coisa pra anotar também, vocês acertaram muito. Muito obrigada. E a Vanessa falou, ó, sorte de quem não desperdiça a oportunidade de acompanhar o seu trabalho, sua trajetória é linda, parabéns. Muito obrigada. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez aqui. Esteja sempre disponível essa casa, esse estúdio para seus projetos, para suas coisas. Fique à vontade, tá? Para compartilhar suas iniciativas, o que você quiser divulgar, tanto o Empreendedor Interior quanto o Portal Conecta Nazaré, quer sempre te apoiar. Desde o começo eu sou a audiência silenciosa, a audiência fantasma, como você falou, mas o seu trabalho tem mais significado do que você possa imaginar. Obrigada mesmo, E queria agradecer o Claudinho, que cobriu o Diego hoje, que tá doente, né? E o Claudinho sempre me ensinou muito e tá sempre apoiando aqui toda vez que a gente precisa. Então é isso. Amanhã estará disponível esse episódio em melhor qualidade no YouTube, no Spotify. E também a gente vai tentar trabalhar nos recortes. Vai estar disponível para a Natália para usar e abusar desse material. E a gente queria exatamente que isso fosse importante para reforço da sua autoridade, reforço da sua especialidade, que você estivesse aqui. Né? Então, vai ser bom para... Espero que você colha frutos. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. É isso aí, Claudinho. Encerrando. Até a próxima semana. Isso aí.